Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ColmeiaCast. Hoje eu estou aqui, o Rini, presente aqui do meu lado, o nosso amigo Jefão. O brabo. Tudo bem, Jefão? Bom até mandar parar. É mesmo? Hoje nós temos aqui um convidado ilustre, nosso amigo Jordevar Rosa. Seja bem-vindo, Jordevar. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Opa, é um prazer. Essa parte do Bravo eu não sabia. Não sabia, não. Eu também não. É pra mim ele era mais manso, mas eu vou até ficar mais pra cá pra não correr. A cara demonstra, né? Demonstra. Que é muito bravo, né? Homem brabo. Opa. Que honra, cara, ter você aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Cara, eu fiquei feliz quando você me chamou. Falei, será que vocês não vão me chamar? Não, gente. Chama todo mundo, mas não chama o Jordevar. Chegou a hora. Não, mas eu fiquei feliz porque o podcast ele tem uma característica muito boa, né? Aqui a gente pode conversar com o tempo, né? Pode contar história, coisas que a gente não contava antes, né? A liberdade. Liberdade, é bom demais. Tal liberdade. Tal liberdade, é verdade. O que eu vou fazer? Os bastidores. Mas esse aqui é legal, é ter tempo pra gente conversar e até para as pessoas nos conhecerem melhor, né? Contar uma história, né? Às vezes entrar ali naquele assunto que ali no ar foi muito rápido e poder contar mesmo com mais detalhes, mais prioridades para o pessoal que nos assiste, né? Exatamente. Eu adoro o podcast, né? Porque, primeiro que eu não considero como uma entrevista, né? Você vai conversando. Um bate-papo. Você vai batendo papo, né? Daqui um pouquinho, a gente está começando, daqui um pouquinho a gente esquece que tem microfone aqui, né? Aí a coisa muda, mais à vontade. Mais à vontade. O que é bacana é porque, assim, você consegue trazer a história de vida da pessoa, né? Saber o que é o trivial, né? Mas, de repente, está falando, sei lá, do futebol, do time não sei o quê. Dos bastidores. Dos bastidores, a galera que tá ali. Isso é que eu acho legal. Coisa que não sai no dia a dia na imprensa, né? Exatamente. Mas, já que o trivial é o trivial, vamos começar pelo trivial. Cara, assim, eu te conheço sua história, a gente trabalhou juntos há alguns anos lá na Serra Dourada, muito tempo. Ele que pagava meu salário. Por isso que eu gosto dele. Aí tá vendo? Tá vendo? Nem lembrava desse detalhe. Por isso que eu gosto dele. Tem alguns caras que estão vindo aqui e estão falando a mesma coisa. Eu vim porque eu já se pagava em dia. É verdade. É um bom pagador, tá vendo? Tá vendo? Isso é bom, hein? Boa reputação. A fama me segue. Mas, enfim, a gente trabalhou alguns longos anos aí, então eu sei um pouco da sua história, a gente já conversou um pouco também. Cara, mas eu acho que quem tá em casa, quem tá assistindo a gente, quer muito saber, né? De onde que veio, como que ele entrou nisso. Porque, cara, você tem que 32, 31? Eu tenho 33 anos de jornalismo. 33 anos de jornalismo. Só de jornalismo. Só de jornalismo. Agora com outros trabalhos, eu tenho muito mais tempo. A gente vai contar depois. Então, vamos contar isso aí. Tá vendo, hein? Descobrindo várias profissões de Jordevar. Radialista. Olha, eu já fui de tudo na vida. Já fui policial, civil. Eu já fui lavrador, né? Já fui entregador de verdura em mercado. Então, tem muita coisa por aí. Caramba. Já trabalhei em posto de combustível, né? Já tem muita coisa. Você é de Morrinhos? Eu sou de Morrinhos. Eu nasci em Morrinhos, né? E com 13 anos eu fui para Jaraguá, né? Fiquei lá até os 18. Aí depois vim para Goiânia para estudar. Trabalhou com moda lá? Cara, não. Você acredita que quando eu cheguei lá, eles estavam começando a montagem, né? Porque a Jaraguá cresceu na década de 80 ali, no 83, 84, que a coisa tomou uma proporção maior. Quando eu cheguei lá, quem criou essa história são 6 irmãos. Eles tinham uma loja, né, de roupas, os 2 tinham, e aí eles começaram a fabricar. E aí a coisa cresceu, né? E virou uma referência. Né? Tem gente com milionário lá, pena que não entrei. Eu não entrei nessa hora certa. Você saiu. Você veio para a capital. Vou tentar ser jornalista, capital, né? Coitado. Mas aí quando você veio para Goiânia, você veio para trabalhar e estudar. Na verdade, eu queria estudar. E na época, isso foi em 1984, né? Até 83, você não tinha faculdade no interior. Né? E eu tinha muita vontade de fazer faculdade e foi uma opção. Eu comecei a fazer faculdade em Jaraguá, eu fazia ciências contábeis. Em Anápolis, eu pegava um ônibus lá em Jaraguá, ia à noite, estudava e voltava, né? Só que, assim, não era minha praia, né? Imagina eu montar um escritório de contabilidade. Adoro quem tem, mas não é minha praia o número, né? Não é o meu forte. Aí eu estudei um mês e um primo meu me falou que eu poderia fazer... vim para Goiânia, eu falei que eu não tinha grana para bancar. Daí ele falou, não, você faz concurso para a Polícia Civil, vai trabalhar em plantão, você estuda
e aí você faz o que você quiser. Foi o que aconteceu. E você prestou concurso, Prestei concurso, passei. Polícia Civil. Exatamente. E mesmo assim ousou estudar, fazer o que você queria. Foi. Eu vim para estudar. Na verdade, eu vim para fazer direito. Eu nunca pensei em ser jornalista na vida. Olha nunca. Então eu vim para fazer direito e me preparei para isso. Só que aí, quando faltavam 6 meses, na época só tinham 3 faculdades aqui, que era a Federal, a Católica, que hoje é a PUC, né, e a Faculdade de Anhanguera. Só tinha, e eu ia fazer direito na Federal. Só que quando faltavam 6 meses para fazer o vestibular, eu sempre gostei muito de televisão, e eu estava assistindo e imaginei assim, deve ser muito bom trabalhar em televisão, né? Vou fazer jornalismo. Né? Olha só. Aí, como só tinha na Federal, fiz jornais na Federal, aí para não perder o ritmo, eu fiz 3 vestibulares de uma vez, na Federal, na Católica e na Anhanguera. Católica e Anhanguera para direito, aí eu passei nos 3. E aí eu optei, só que eu fiz os 2 juntos, né? Jornalismo e direito. Terminei jornalismo primeiro, né? Porque eu tinha que trabalhar, né? Então tinha uma época que eu estudava de manhã, fazia direito, fazia jornalismo e trabalhava, né? Para manter a família, para manter essas coisas todas. E aí eu terminei jornalismo primeiro, mas depois terminei direito. Caramba. E na Polícia Civil você chegou a exercer lá? Sim, eu exerci. Eu fiz na verdade, assim, como eu era um palito, né? Eu tinha 1 metro, tinha uns 60 e poucos quilos, né? Como eu estava fazendo direito, aí eles me colocaram para cuidar do registro de ocorrências, né? Então, eu era, entre aspas, um chefe de grupo de plantão, vamos dizer assim, né? Então, todas as ocorrências passavam por mim, pelo fato de eu estar fazendo direito, né? Então, eu fiz isso durante muitos anos, até quando eu formei, né? Eu estava lá trabalhando. Trabalho administrativo, então. Era isso, exatamente. Eu trabalhava numa delegacia. Que eu fui trabalhando no 13º, no Parque Amazônia, e trabalhei também no 9º Distrito, ali no setor universitário, que era mais fácil para mim, né? Porque eu morava na Vila Nova, então estudava na Católica e estudava na Federal, então foi mais fácil. Sim, a logística ali, né? Mas foi o que me manteve, né? Porque assim, eu não tinha a mínima condição de cuidar dos estudos e manter a despesa de casa, né? Então não tinha como. Então eu tinha que ter uma sustentação financeira para isso, né? E foi o que me sustentou durante esse período que eu cheguei em Goiânia, né? Tá vendo? Pra você que fica reclamando de tempo aí, ó, o cara fazia direito, jornalismo, era pai, esposo, trabalhava. Tempo é a gente que faz, né, Jordelá? Faz, você tem que fazer, porque senão, hoje, por exemplo, hoje está mais corrido que aquela época, né? Talvez hoje eu trabalho mais ainda. Mas foi uma coisa assim, eu sempre acostumei com o trabalho, né? Eu trabalho desde os 8 anos. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho comprovado de carteira mesmo, 42 anos. Eu posso me aposentar a hora que eu quiser. Caramba. Mas ainda não fiz isso. Mas porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Se eu tivesse registrado desde os 8, 9 anos, eu tinha 50, né? Olha só, tá vendo? Mas assim, eu só consegui registrar a partir dos 14 anos. Aliás, eu ganhei na justiça agora 5 anos, né? Que foi o tempo que eu trabalhava na roça. E aí eu entrei na justiça, né? E requerendo esse tempo, né? Porque naquela época não tinha carteira, não tinha nada. O que você tinha? Foto? Também não tinha, porque pobre não tinha dinheiro para tirar foto. Né? Então tinha o quê? Testemunhas, né? E eu tinha no meu histórico escolar o endereço da fazenda também, onde eu trabalhava, né? E morava, né? Porque eu ia de bicicleta para estudar. Então, aí eu peguei todas essas provas e a justiça concedeu e o INSS nem recorreu, né? Porque estava bem fundamentado, né? Então, assim, aí eu tenho registrado desde os 14. Isso era seu pai que trabalhava na lavoura e você acompanhava? O meu pai ele era lavrador, ele era peão de fazenda. Então, a gente morava numa fazenda e aí a gente tirava leite de manhã, à tarde ia para a roça, né? Então, você tinha a jornada, o quê? Dupla, tripla, né? Vamos dizer assim. Então, você levantava 4 horas. Eu detestava férias, porque nas férias tinha que levantar mais cedo ainda, né? Para fazer isso, né? Então, era aquela coisa. Você levantava 4 horas, tirava leite, depois ia para a fazenda, para a roça, né? Então, assim, qualquer serviço de fazenda que você tiver, eu sei fazer, né? Tirar leite, roçar pasto, capinar arroz. Tá vendo? Você eu dou conta de fazer numa boa. Cozinhar? Cozinhar. Cozinha também? Cozinhar. Eu aprendi a fazer o que eu gosto. Então, assim, se eu gosto de uma coisa, eu faço.
Eu gosto de curau, por exemplo. Só que você vai comprar curau aí, os caras colocam pouco leite, aquela coisa toda. Então eu aprendi a fazer o meu. Então eu aprendi a fazer essas coisas assim. O que eu gosto, eu vou lá e aprendo. Faz. Bacana. Coisa boa, hein? Mas que bacana, tá vendo? Muita coisa que a gente não sabe. Tem que aprender a fazer arroz. Não sabe fazer arroz? Isso eu ainda não fiz. O arroz, você pensa um negócio desse. Tá vendo? Pô, tem trem que eu sou bom. Ah, não. É pra cozinhar. É mesmo? Não, então vamos fazer o seguinte. Não, tô falando sério. Você gosta de piqui? Faço piqui. Pois é, tem alguém devendo um almoço com piqui. Fica direto aí, né? Chegou o momento de cobrar. Né? Rapaz. Tem alguém te devendo um piqui? Flávia. É mesmo? Esposa do Jordão lá. Piqui já tem 3 anos. Olha pois só. Se tivesse falado comigo, já tinha saído, né? O problema é esse, eu tô né? indo na fonte errada. Tá indo. Vou ter que comprar esse piqui lá. Né? Compra o piqui e você já convida e ele faz o arroz. Ele já vai te dar lá o passo a passo do arroz. O franguinho, arroz. Rapaz, não, combinado. Porque a Flávia, a esposa do Jordão, a gente trabalhou juntos na TV, né? Praticamente o tempo que eu fiquei lá, ela saiu, acho que depois de um ano e meio eu saí. Comercial também. E eu sempre almoçava lá. Ela era do comercial também? Era do comercial. E é uns piqui, irmão. Eu não sei se é ela ou se é a mãe dela que faz. Eu não sei qual que é o segredo, não, moço. Mas olha, ela faz, mas eu tenho certeza que é a mãe. Gente, uma comida boa demais, um pão gente boa. É mesmo? Então tá bem. E assim, aleatório. Uma quarta-feira, vamos almoçar em casa. Mas lá em casa é assim, lá em casa você come 6, 8 pessoas todo dia. Tem minha sogra, tem meu cunhado, tem parente, legal, entendeu? Tem muita gente que... Família é grande, né? Família é grande, sempre. Minha sogra tá sempre lá perto, né? Ela faz a comida maravilhosa, né? Nossa, é bom demais. Tá vocês têm quantos filhos? Na verdade, eu tenho 3 filhos, mas é assim. Eu e a Flávia temos um em comum, a Flávia tem um e eu tenho uma. Aí a gente junta tudo. Junta todo mundo. São 3. Faz a grande família. Gabriel, Felipe e a Júlia. A Júlia terminou mestrado agora, em literatura inglesa, fez em Portugal. Literatura inglesa. Que paciência, né? Nossa, muito. E inteligência, eu dei os parabéns para ela, né? Parabéns, Júlia. Olha, fazer mestrado em literatura inglesa não é brinquedo, né? Nossa, isso tudo é demais, né? Tem que gostar. Né? Mas ela é tatuadora. Ela faz tatuagem. Tatuadora. Caramba. Tem o corpo quase todo cheio de tatuagem. Cara, a pessoa é formada em literatura inglesa, é tatuadora, ou seja, né? A origem, né? Não, pensa o bate-papo que não dá. Vamos fazer um convite para ela vir aqui, ó, falar da literatura, da tatuagem. Olha que coisa interessante. Tanto que as nossas origens, elas seguem a gente, né? Ela é formada em literatura e é tatuadora, coisas totalmente distintas. O Jordão foi policial, formou em direito, formou em jornalismo e virou jornalista. Tá doido. Vou puxar meu pai aqui. Peão de fazenda. Peão de fazenda. Rapaz, é isso mesmo. As aventuras aí. Mas eu acho que ele já veio trazendo, eu acho que um pouco da realidade de hoje, né? Hoje, com o mundo do jeito que está mudando muito rápido, a gente tem que ser meio que assim, né? Eu vou por esse caminho, se não der certo, eu já vou para cá, eu já busco uma nova opção. Isso. Né? E eu acho que o que ele trouxe pra gente desde lá de trás ele já fazia isso, né? Fui pra contabilidade, não é minha praia. Então deixa eu vir pra cá, né? Eu vou pra polícia, né? Tô aqui na polícia, mas eu sinto que ainda tem algo a se melhorar. Você tem que fazer algumas coisas assim. Eu sempre... você põe na cabeça, você planeja e você vai fazer aquilo. Então, agora, a forma como você vai conseguir fazer é que entram essas alternativas, né? Por exemplo, eu sabia que, como a gente era muito pobre, a gente é pobre até hoje, mas era mais, né? Então, eu sabia que a única forma que eu teria de ganhar um pouquinho de dinheiro era estudando. Eu não era empresário, não tinha tino comercial. E eu sabia disso. Então, meu pai não tinha dinheiro para deixar de herança. Então, a única forma era estudar. Então, como era muito complicado, eu sabia que eu não tinha alternativa, eu tinha aquilo. Então, eu tinha que fazer. Então, por exemplo, quando eu tinha 8 para 9 anos, eu trabalhava como entregador de verdura no mercado lá em Morrinhos. Só que aí, a minha mãe falava assim, é melhor você não estudar à noite, porque você não vai ter tempo nenhum de estudar. Então, eu trabalhava meio período no mercado, estudava à tarde, e aí à noite eu tinha como colocar as coisas em dia, mas eu não podia parar de trabalhar, né? Então, aí quando eu mudei para Jaraguá, morava na fazenda, né? Aí eu ia de bicicleta. Lá em Jaraguá era na fazenda, onde você morava? Na fazenda, lá eu morei o tempo inteiro na fazenda. Então eu andava 16 quilômetros de bicicleta por dia para estudar. Mas eu nunca desisti, porque senão eu não ia chegar onde estava. E um monte de parentes meus, amigos, continuam na fazenda, continuam trabalhando muito, né? Porque serviço de roça é um negócio muito pesado, né? Eu trabalhava, mas era muito ruim de serviço, sabe? Eu me lembro da história, quando foi... eu passei no vestibular para Ciências Contábeis em Anápolis, né?
E aí tinha que pagar a matrícula, e não tinha grana. Aí meu pai tinha um cara que estava limpando uma roça de arroz, né? E não sei se vocês sabem como é que é. Eles contratam o peão por tarefa, né? Então os caras chegam lá, mede, você vai ganhar por isso aqui. Se você for bom de serviço, você faz mais de uma. Pronto. Então chegamos, pegamos duas, eu e meu pai, né? Vamos fazer as duas juntos, né? Aí capinar arroz, você capina 2 linhas de arroz, né? Aí eu olhava, meu pai estava lá na frente, eu lá atrás, ele capinava a minha parte para me alcançar ele. Então se eu fosse viver disso, eu estava enrolado. Eu era muito ruim de serviço, sabe? Eu tinha que trabalhar, mas não era bom de serviço. Ainda bem que você mudou, né? Você percebeu isso, falou, deixa eu mudar essa história aqui, porque senão... Pensa num negócio pesado. Nossa. Louco. Não. Mas é isso, quando a gente quer... Esse cara devia né? ganhar rios de dinheiro, porque sofre demais. Algumas dessas pessoas que trabalham com a gente foram testemunhas naquele processo que eu contei para vocês do INSS. E aí, realmente, assim, você percebe que são pessoas mais envelhecidas, mais castigadas pelo sol, né? E estão trabalhando até hoje lá, sabe? Aí você percebe o quanto é difícil. É pesado, né? Não é brincadeira, né? E não acaba, parece que é um serviço que você faz e sempre ele tá presente ali, né? Por mais que quem tá lá, eu acho que está também porque eu acho que acha prazeroso, ou talvez também, não sei, talvez porque não tem opção, mas você tá sempre fazendo, parece que não vence. Eu acho que é muito pesado. Leite você tem que tirar todos os dias. Todo dia. O dia do ano que não tira, antigamente, porque hoje já tira, que é na Sexta-feira Santa por motivo religioso. E, né? E tem alguns lugares que, dependendo da quantidade das vacas, tira até 2 vezes ao dia. Né? Hoje, se você tem ordenha, né? E se você é, como diz o pecuarista mais profissional, vamos dizer assim, porque antigamente era tudo na mão, né? Não, com a ordenha hoje é mais tranquilo, né? Antigamente era no braço. No braço aí é mais complicado. Por que você levantava? Eu pergunto, por que você levanta de madrugada para tirar leite? Porque tirar leite com o sol quente é muito ruim. Você fica no meio das vacas, e o calor da vaca e o calor do sol esquenta, então ninguém aguenta. Então por isso o cara levanta às 4 horas da manhã, às vezes mais cedo, para quando der 7 horas da manhã que o sol começar a sair, você já terminou. Tá tranquilo. Então essa é a estratégia. Exatamente. Já tirou leite? Não. Já tirei. Não, já? Já tirei leite. Sério? Já. Olha que eu... Ou você tentou? De madeira. Não, filho, é difícil, né? Te leva lá para Jaraguá e põe você lá. Você tirava com aquele banquinho de madeira? Você usou o banquinho? Sim. Meu pai achava aquilo um absurdo. Por quê? Não usava de jeito nenhum. Isso é coisa de... Quem não tem o que fazer, Peão coisa de preguiçoso. Isso, o cara amarra o banquinho assim na cintura. Isso ele falava, né? E senta e... Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. É muito difícil, tá louco. Aqui, quando você... o Jordevar já fez, sabe? Se você chegar lá hoje para fazer, quando você tá 5, 10 minutinhos ali, aqui já tá tudo dolorido. Aqui assim, ó. Dói pra danar. É bom que fica musculoso. Fica musculoso. Mas é bacana, quando você pega o jeito ali, que você pega uma vaca ali que ajuda também, né? Você enche o balde ali. Essa vaca com leite fácil de tirar, né? Porque tem vaca, por exemplo, no caso de vaca gir, você tem vaca de todo jeito, o peito grande, peito pequeno, fácil de tirar, difícil de tirar, né? A gente fala vaca do leite duro, né? Aí você sofre demais. Então as vaquinhas com o peito pequenininho, você tem que ficar assim. Só com a pontinha do dedo. O dedo dói, você fala, mas eu vou ficar aqui o dia inteiro. Ele é fazendeiro, hein? Ele é fazendeiro, rapaz. Não sou fazendeiro, mas é porque eu já tive o meu momento na roça, entendeu? É por isso que ele tá envelhecido assim, ó. Tá vendo? Aí, não, mas esse o protetor solar. Esse aqui é dono da fazenda. Não, é dono da fazenda, Vini é dono da fazenda. Eu fui peão também, entendeu? É por isso. Meu pai trabalhou muitos anos na roça, veio da roça, né? Veio de Minas. Meu pai veio de Frutal, Minas Gerais. Então ele conta todas essas histórias. E na época que minha tia era viva, ela tinha uma fazendinha ali em Canápolis, e aí nós íamos pra lá, né? Então eu acompanhei um pouco essa rotina do peão, de acordar cedo, eu achava o máximo. Levava a canequinha ali de metal, né? Já com café. Açúcar e café. Aquela espuma, e você tomava aquele leite ali. Hoje a gente assiste aí os infectologistas falando que por mais que a vaca seja sua melhor amiga, você não pode ir lá e tomar o leite direto dela, né? Mas eu acho a gente não morreu, né? Eu acho que eu sou da moda antiga. Eu prefiro ir lá e pegar direto da fonte do que da caixinha. Eu acho que faz isso direto, né? É bem mais saudável do que Nossa, era muito bom. Eram momentos muito bons. Ele tava falando aí, eu já tava lembrando lá. Não, se você avaliar, é muito mais saudável do que o leite. Caixinha, você vê tanto de coisa, ingrediente que tem lá. Né? Aliás, tem gente que fala que não é bom beber, né? Porque tem tanta coisa misturada. Tem tanta coisa, né? Que eu acho que não tem leite. O que falta é o leite. A coisa que menos tem. Eu não tenho leite, né? Mas... Você quer ver, você faz uma experiência, pega aquele leite caixinha e vai na fazenda. Toma os dois.
A diferença é enorme. A minha mãe, ela não compra leite de caixinha. Ela só compra, ela pega leiteiro. Mas... Olha o leite. Ele passa... Ainda tem? Tem. É aquela da buzininha ainda? Só que ele é o leite, né? Fala o leite. Aí aí ela pega. Cara, e a diferença é tão gigante que assim, aí ela ferve o leite, aí dá aquele tanto de nata e tira a nata. Isso. Aí no dia ela acorda, ferve o leite, aí tira a nata. Faz biscoito, tinha gente que pega a nata, faz biscoito. Ela faz muita frita a nata, faz uma farofinha ali. Nossa. Cara, mas é muito diferente. É diferente. Hoje gorduroso, é diferente. É muito diferente. Só é porque o leiteiro tinha aquela buzininha. Tinha. Era. Buzinava, você sabia que tá chegando. Você sabia que era o leite, né? Olha o leite. Olha o leite. Mas eu tinha aquele latão que tinha uma torneira. Você lembra disso? Cara, um litro ali, a torneirinha. Não, o nosso lá, ele pega com a... Já põe a mão lá dentro. É o ingrediente. É o que faz o leite ficar gostoso. Mas lá é a moda antiga, o trem lá. Aonde que é? Qual cidade? Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia? Rapaz, mora aqui. Privilégio, hein? Todos os dias o leiteiro passa. Tem alguns ainda que sobrevivem, né? Acho que não são muitos. Diminuiu bastante, né? Mas ainda tem. E esse é lá de perto mesmo. Ele tem uma fazenda lá perto. E ali ele... Todo santo dia ele passa na rua. Olha aí! E todo mundo da rua compra dele. Geralmente a gente vê mais interior, né? O interior lá dos meus... Meu sogro mora entre Rios de Minas. Uma cidade bem pequena em Minas. Não sei se você já ouviu falar. Fica ali próximo. Quando você vai para BH, passa BH, tem a Estrada Real. E aí começa as cidades pequenas, cidades históricas, né? Então lá ainda tem muito essa... Caminho de Ouro Preto? Ouro Preto tá para a esquerda, ele tá para a direita. Aí você entra ali para Lavras, São João del Rei. Eu conheço São João del Rei. São João del Rei, você conhece? Então, ali, aquela estrada real ali, ela leva para algumas cidadezinhas, né? São João del Rei, Tiradentes. Isso, Tiradentes, né? Tiradentes é muito legal. E aí tem entre Rio de Minas, que é a cidade do Cavalo Campolina. Então lá eles têm, em junho ali, eles fazem uma festa, como se fosse a nossa pecuária. E aí vem o carro de boi, passa na rua, vem o pessoal, né, o leiteiro e tudo mais. Tem lá no sábado a feira, que o pessoal traz para vender o que eles colhem lá na fazenda, na propriedade deles. É muito legal. Então você ainda consegue encontrar isso, né, na cidade do interior. É muito bom. O curioso e bom desse negócio do interior é porque, assim, antigamente você fazia tudo no interior. Pouca coisa você comprava na cidade, né? Eu sou dessa época, né? Até remédio, eu lembro que você tinha... tem estômago ruim, tem raptatu, que é uma raiz lá que você bate, amarga até a alma, né? Aí tá com outro problema, tem mentrasto. Então, até o remédio você tinha no seu quintal. Ali, né? É desse jeito. Mas é muito bom. Hoje em dia, a gente acaba... perdendo um pouco desses hábitos, né? Mas no meu caso eu fui criado com essa cultura, né? Então muita coisa antiga eu ainda tomo, né? Então você falou isso, você vai lá no mato, você pega um negócio, passa, né? Arnica. Arnica lá em casa tem, lima de bico. Você tô com rinite, cheira não, e você tinha que ter saídas, porque, por exemplo, quando não tem energia elétrica, né, e água tratada, então a coisa muda muito, né? Eu não tinha energia elétrica até os 18. Então, por exemplo, o que você fazia? Você tinha... Como é que você guardava a carne? Carne de lata. Carne de lata. Você fazia isso. Ou, às vezes, você fazia carne defumada sem saber, que você colocava em cima do fogão a lenha, o lombo de porco, por exemplo, você colocava lá para ele secar. Não é isso? Então, assim, aí você fazia o polvilho, a banha de porco, você criava o porco lá no quintal. Então, tudo caseiro, essas coisas, né? tudo, Tudo quintal. Eu gosto muito de vitaminas de abacate e não tinha energia para bater, né? Eu pegava, sabe aqueles maçaricos de feijão? Sim. Aqui você coloca o leite, coloca abacate, bate, fica igualzinho. Pronto. Não precisa nem de energia. Cara, e essas coisas naturais, elas são tão reais, que eu sempre fui muito doente, né? 6 anos eu desenvolvi bronquite. Essa nem parece, né? Gordinho. Pois tá vendo? Bem tratado. É maquiagem, né? Corado. E aí eu fui curado, na época, com um remédio natural. Aí quando a gente traz... Caseirão mesmo, assar peixe, não sei o quê, essas coisas assim. Mas quando você traz pro dia Mas hoje você tá curado? Já sarou? Tô não. Tá. Pode se aproximar. Pode. É só pra não pega. Aí quando você traz pro dia de hoje tem... Tá muito na moda, o pessoal tá vendendo aquele cheiro. Você já deve ter visto. Eu tenho uma amiga, inclusive, que vende. Ela vende um produto, acho que é da terra, alguma coisa assim. Cara, você já viu o cheiro? Você passa, são essências, né? Aí cada uma tem uma finalidade. Aí um dia eu encontrei com ela me deu falou, passa na mão e cheira que ele melhora a respiração. Meu problema é respiratório, asma, não sei o quê. Gente, tipo aqueles óleos. Foi bom, né? Sensacional, sensacional. Como é que é o nome aí?
Acho que é do Terra. Eu não bom saber disso. Mas é muito bom. Aí tem óleo para... Tem óleo, você acorda, você vai dar aquela cheirada assim... E ele te desperta. Tem um que é para você dormir, tem um que é para... Cara, eu fiquei impressionado com o negócio. Tem para ansiedade, tem para não sei o quê. Então, assim... Esse aí eu já vi na farmácia. Tem uma farmácia que vende uns óleos essenciais, né? Cada óleo tem essa função. Isso, exatamente. Cara, e é muito real. É muito real. Mas lima de bica é o melhor. Esse aí eu não conheço, mas lima de bica é bom. Porque como a minha mãe fazia muito. Minha mãe pegava aquele trem eucalipto. Sim. Aí que fervia o eucalipto, aí colocava uma toalha na cabeça, cheirei. Eu ficava cheirando aquele trem. Aí eu me lembrei desse negócio, né? Então... Essas coisas naturais, elas são totalmente mas muito se você pensar, antigamente, por exemplo, você tinha tudo, né? Tinha tudo. Tinha um problema de garganta, fava de sucupira, você colocava. Então, todos os remédios você tinha. Tudo. Ali perto... Babosa mesmo é pra tudo. Babosa. É pra queimadura. Queimadura passa babosa. Exatamente, né? Erva Santa Maria. Erva Santa Maria. Isso ali, então... Não, você tem tudo, né? Porque hoje você foi perdendo o costume, né? Hoje em dia, acho que com esse mundo tão corrido, a gente quer ganhar tempo, né? Você sentiu uma dor de cabeça, você compra ali um comprimido. Você já até tem, às vezes, né? Você já não posso adoecer, preciso correr saindo daqui. Hoje é a época da facilidade, né? Exatamente. Não tem nada de dificuldade. Nada. E falando nessa correria aí, Jordevai, você estava contando pra gente aí um pouco das suas experiências, né? Hoje quais são assim, as suas ocupações? Hoje você está na TV, você está no rádio, você está na internet, você está acompanhando esse boom aí das redes sociais. Conta pra gente um pouco aí o que você está fazendo aí. Olha, eu trabalhei muito tempo numa empresa só. Né? Então eu só tinha aquilo e praticamente não fazia nada, até porque não podia também, comercial, essas coisas todas. E quando eu deixei a TV Serra Dourada, eu tinha um Instagram, né? Aí ele falou, eu tenho um nome, né? As pessoas me conhecem, então o que eu vou fazer? Eu vou investir no que eu tenho de mais próximo, né? Que é o Instagram. E aí nós transformamos numa empresa, eu e a Flávia. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer do Instagram um instrumento, né? Não só de divulgação de notícias, mas comercial, né? E aí a coisa foi crescendo. E aí eu imaginei de fazer, por exemplo, criar uma estrutura de trabalho que não fosse só numa empresa, né? E as coisas foram surgindo. Engraçado, você planeja, aí uma pessoa chama a gente para fazer uma coisa, me chama para fazer outra e tal, e foi dando certo. Então, eu fui conseguindo trabalho com menos tempo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um programa na difusora, que vai das 6h30 às 8 da manhã, né? Então, eu levanto de madrugada, faço um monte de coisa e vou para lá. E aí eu tenho, por exemplo, depois eu tenho a Secretaria de Esportes, vou para lá. E depois, na hora do almoço, eu vou para a Band, tenho o programa do meio-dia a 1, né? E aí eu volto à tarde para a Secretaria. À noite, a partir das 18, tem o Jornal Brasil Hoje na TV Pai Eterno. Lá é um projeto nacional, que é rede, né? Então, você pega em 1.800 cidades, então é um esquema bem interessante, que eles estão expandindo hoje muito, né? E tem o Instagram, né? Que aí, além disso, à noite, por exemplo, eu faço gravações para empresas. Às vezes a pessoa quer fazer um trabalho só de internet, né? Usando a imagem, a gente grava os vídeos, né? Tem outros que são trabalhos pontuais e outros são contratos que a gente faz por mais tempo, né? E aí você vira como sendo a referência de uma determinada empresa. Então, foi muito bom, porque eu trabalho muito, muito, mas eu tenho a possibilidade de fazer aquilo que eu gosto. Eu gosto de rádio, né? Eu gosto de televisão. Então, eu tenho o privilégio de estar em 2 TVs e uma rádio, né? Eu gosto de internet, então eu estou investindo mais nisso. Eu pretendo criar um portal para a gente fazer trabalho mais efetivo nessa área, mas aí quando eu for criar eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, porque realmente você tem que... Não adianta... Eu estava tentando encaixar já esse projeto novo aqui, porque de manhã rádio, 6h30 eu estou na rádio, deve acordar 4h30. Estou fazendo cálculo aqui, onde ele vai encaixar esse projeto. Eu acordo por volta de 5 horas da manhã, né? Mas eu durmo mais cedo também, né? Às vezes você não pode... O sono é uma coisa fundamental na vida da gente. Mas assim, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Acho que talvez eu esteja num dos momentos mais importantes, profissionalmente falando, né? Porque são coisas novas. Sim. Né? E foram surgindo paulatinamente.
A difusora vai passar para a FM agora. Né? Opa, coisa boa. E a TV Pai Eterno, a Flávia, inclusive, está cuidando lá também. A ideia é que até então ela não era um comercial. Eles vão transformá-la em comercial. Tanto que a Flávia cuida da difusora, que é uma rede de rádios, se não me engano, são 8 rádios, e da TV Pai Eterno. Aí você já está com o representante de São Paulo, que é uma grande praça, né? Hoje ela está muito estruturada no Paraná, é onde ela tem o maior número de emissoras, de transmissoras, né? Mas ela pega no Brasil inteiro. Você tem no Rio, você tem em São Paulo, você tem em Natal, você tem na Bahia, você tem em Minas. E lá, por exemplo, nós temos correspondente na França, temos em Minas, temos no Paraná, temos em Brasília, temos em São Paulo. E tudo sendo transmitido aqui, tudo produzido aqui. A edição é feita por aqui, né? Então o repórter produz o material lá e manda, a gente faz aqui. A gente edita por aqui. Legal. E aí, Minas eles fazem a edição por lá. Agora, São Paulo, Brasília, também na França, Paraná. O Paraná entrega pronto. Né? Paraná entrega pronto. Mas a questão de estúdio, é tudo aqui? Equipamento? Não, tudo. Cada um faz o seu material. O que a gente faz? Em alguns casos, aí depende. São Paulo a gente edita por aqui. Ele vai fazer entrevista lá, ele grava a participação dele lá, mas a gente edita aqui. Brasília também a gente faz aqui. Na França também a gente edita aqui, porque a gente pega imagens de várias partes do mundo, né? E ele faz isso lá. Agora, no Paraná, em Minas, aí eles têm a estrutura e eles fazem a edição do material e mandam para cá. Legal. Aí lá eles têm vários programas aqui, né? Tem vários programas e a ideia é criar mais, né? Um projeto gigante, hein? Ousado e muito gigante. É um projeto. Tem força para isso. Tem força, tem capilaridade, porque você tem participações em várias regiões do país, né? Isso é bom, Mato Grosso. Então, assim, às vezes você recebe, às vezes outro dia eu fiquei achei super interessante, né? Eu recebi uma foto de uma senhorinha, né? Ela mandou no meu direct, né? A filha dela mandou, né? 92 anos, lá em Natal, assistindo, né? Aí depois eu pensei que aí ela mandou um áudio, né? Que eu falei o nome dela, postei no Instagram, né? E mandei a resposta para ela, né? Aí ela mandou um áudio agradecendo, né? Então isso é muito bom, isso é muito gostoso. É a recompensa, né? Aliás, eu sempre gostei de trabalhar com interatividade. Sempre. Parece que quando você não tem uma participação aqui do lado, no telefone ou alguma coisa no computador, parece que está errado. Porque a vida inteira eu consegui fazer isso, né? Você trazer as pessoas para perto. Trazer elas para diminuir a distância. Né? Eu acho que o grande negócio é esse, é diminuir a distância entre o apresentador e quem está do outro lado. Porque, historicamente, você tinha aquela ideia de que o apresentador, primeiro, você achava que ele era rico, fazendeiro, né, que não trabalhava só na hora do jornal, e às vezes apresentava de bermuda. Então, assim, na verdade não é isso, né? Você trabalha muito, né? O jornalista trabalha todos os dias do ano. Todos os dias do ano. De noite, de madrugada. Principalmente se tiver alguma coisa para cobrir, né? Então, você tem que diminuir a distância, dizer que são todos normais, porque isso facilita que o cara te mande a notícia, né? Os problemas cotidianos, né? O buraco. Enfim, né? Quando você trabalha com o povo, você tem a maior equipe. Você pode existir, porque o cara tá ali, ó. Hoje, mais do que nunca, tá ali, ó. Tudo que acontece tem alguém perto. Tudo que acontece tem alguém perto. Os caras não pegaram o avião caindo lá na China? Exato. Claro que aquilo lá foi uma câmera, mas você tem câmera. Então você tem câmera. Por exemplo, antigamente as pessoas não usavam imagens de terceiro. A Globo não usava nada. Nada. Eu me lembro que quando a gente criou isso, foi assim. A gente recebia, era fax, né, e telefone. Então a gente tinha um monte de telefonista atrás do estúdio só para receber ligação. Você recebia muita participação das pessoas querendo que você fosse lá fazer uma matéria. Aí você não dá conta de ir. Você não tem gente para isso, né? Principalmente quando é fora de Goiânia. Naquela época, isso eu estou falando uma época que não tinha celular e não tinha internet. Sim. Vamos deixar a coisa bem clara. E que você só tinha um equipamento profissional. Você fazia a imagem com uma câmera. Então, aquela câmera, para você utilizar no sistema profissional, você tinha que pegar, você tinha que ter um adaptador para copiar aquela imagem. Dava um trabalho do tamanho do mundo. Aí a gente fez, quando as pessoas mandavam muita participação, a gente falava assim, por que você não manda uma foto para a gente?
né? Ou você manda uma imagem, alguma coisa. E aí as pessoas começaram a mandar, né? Aí a gente percebeu que a gente podia fazer daquilo um instrumento. Aí a gente criou um negócio chamado Repórter Cidadão, que aí as pessoas começaram a mandar. Naquela época era muito difícil, né? Quando chegou a internet, que chegou, por exemplo, que hoje o celular faz tudo, quando chegou o WhatsApp tem uns 10 anos, né? 12 anos, por aí. Mais ou menos, com a utilização no formato que a gente faz. Né? Aí o que acontece? Cara, aí bombou. Tchau. Hoje você tem gente em tudo quanto é canto que te manda tudo. Facilitou bastante. Demais. Por isso, assim, acho que a gente entendeu que aquilo era fundamental para que a gente pudesse crescer, né? Enquanto as outras emissoras não faziam, a gente estava fazendo, sabe? Aí depois foram copiando quadros que a gente foi criando ao longo do tempo, né? Então, hoje eu digo assim, hoje é mais fácil de você fazer, né? Porque você recebe na mão. Se eu quiser te mandar, eu pego uma notícia aqui num grupo de coisa de um acidente e eu consigo colocar ela aqui em 3, 4 minutos, eu consigo colocar no Instagram. Quase que em tempo real, né? Quase que em tempo real. Se você tiver se você tiver no coisa, você pode colocar em tempo real, né? Pode pegar o seu Instagram. É verdade. Transmitir. Exatamente. Numa live ali, tá acontecendo a coisa, você liga e manda brasa. Se a gente quiser transmitir, por exemplo, qualquer coisa, a gente é só colocar no Instagram. Tô falando Instagram, porque na verdade você faz tudo, né? Tem várias. A coisa cresceu tanto que eu sonhava assim, falar, cara, vai chegar um dia que a gente vai... Porque fazer ao vivo era muito difícil. Vai chegar um dia que a gente vai chegar aqui, colocar o equipamento aqui, subir uma anteninha e transmitir daqui. Você faz tudo hoje, com celular. Exato. Você vai de qualquer lugar do mundo, desde que tem internet. Né? Acabou o problema. Facilitou demais, né? Hoje está bem mais fácil. Né? E você entrou na TV, na Serra Dourada, em que ano? 92. 92. Foram 29? 29. Na verdade, eu fui para TV. Foi uma sequência. Quando eu estava no último ano de jornalismo, em maio, criou a TV Serra Dourada. A TV Serra Dourada contratou 3 profissionais da TV Brasil Central. Um é o Valtênio de Oliveira, que está na Band hoje, né? E eles levaram o Darcy Moreira, que virou prefeito do interior, e a Josete Bringel. Então, sobraram 3 vagas na TV Brasil Central. Numa, eles chamaram o Valtênio. E aí, chamaram o Valtênio. Não, desculpa, o Valtênio não. O Valtênio foi para a TV Brasil Central. Eles levaram 3 repórteres da Brasil Central. Então, surgiram 3 vagas, eles levaram o Valtênio e abriram testes, como se fosse um concurso, né, para preencher as outras 2 vagas. Então, eu fui contratado, passei no teste, fui contratado para cobrir uma vaga de uma pessoa que foi para a TV Serra Dourada. O Darcy Moreira foi uma dessas pessoas, saiu da TBC e foi para a TV Serra Dourada. 2 anos depois, e meio, ele foi ser candidato, surgiu uma vaga, eu saí da TV Brasil Central e fui ocupar a vaga dele. Então foi uma sequência, né? Na Serra Dourada. Na Serra Dourada. E isso você chegou a trabalhar na Band antes disso? Eu trabalhei no meio, né? Quando era Brasil Central, era Band. Era Band. Era Band. Depois, quando foi em 96, eu fiz uma cobertura grande e repercutiu muito nacionalmente. Aí eu fui para a Band, era na época do Correio Brasiliense. E aí eu fiquei 1 ano lá. Aí depois eu voltei para a TV Serra Dourada. Aí voltei para reportagem e apresentação. Essa cobertura, o que foi? Você pode contar um pouco? Posso. Foi a cobertura da rebelião do CEPAG, do Leonardo Pareja. Nossa. Eu lembro dessa época. Ele era pequeno e eu lembro. Eu passei 8 noites lá, acordado, né? Porque eu chegava às 6 horas, entrava para o Jornal da Noite, depois eu entrava no Boris Casoy, né? E tinha um programa meia-noite que era do Eliakim Araújo e a mulher dele, a Leila Cordeiro. Aí entrava também, né? Então eu ficava por conta dos ao vivos, né? E aí, na primeira noite, quando deu mais ou menos 3 horas da manhã, eu falei, vou dormir um pouquinho no carro, né? Teve tiroteio. Eu nunca mais dormi, né? Eu vou passar acordado aqui. Cara, e também, assim, todo mundo erra, né? Eu nunca imaginei que o setor de segurança fosse tão ingênuo, assim, às vezes, de fazer um negócio desse. Porque antes, hoje você não passa nem na porta do CEPAG. Você é barrado lá longe. Antigamente você entrava lá no CEPAG. Eu já entrei inúmeras vezes lá, assim, no meio dos presos, só com 2 agentes carcerários lá do lado. Agora você imagina o que é ser preso com os 2 caras. Os caras não faziam porra nenhuma. Nada, né? Então, aí... Só que um dia a cúpula da segurança estava lá. Secretário de Segurança Pública, juiz, desembargador, promotor, delegado, um monte de coisa.
resolveu fazer uma inspeção em loco e entraram. Nossa. Só que lá dentro estava pareja, né? E isso foi avisado, os presos ficaram sabendo. Quando entrou aquele bando de gente lá, os caras sequestrou todo mundo. Foi o maior sequestro de autoridades que eu já tinha visto na história. E ficaram lá 8 dias. 9 dias, né? 8 noites, 9 dias, né? Foi um negócio de louco, né? Então, assim, teve de tudo lá. Até o diretor do CEPAG, que é o Nicola Limonge, coronel reformado da polícia, chorar em cima do muro. Pedir, pelo amor de Deus, para ver a interferência do governo, do Estado, para tentar que houvesse uma negociação, né? Aí os caras levaram todo mundo para uma cela chamada 310, que era uma bem... Colocar botijão de gás lá perto. E tinha armas. Tinha armas lá dentro. Tinha armas. Esse foi quando ocorreu a fuga dele. Aí, na verdade, o que aconteceu? Eles queriam fugir. E não houve acordo, a não ser só no último dia. Aí o que eles fizeram? Eles pediram a exigência, que eram tantos carros com vidro coberto de jornal e nós vamos levar tantas pessoas e pronto. E assim eles saíram. Cara, foi a imagem mais estranha, vamos dizer assim, ser na porta de um presídio, aquela fila de carro, na Enia Danchal, sabe? Cheio de juiz, desembargador, aquela fila de carro, assim, a 20, 30 km por hora, todo mundo indo embora e a polícia poder fazer nada. Nossa. É um negócio de louco, né? Ele era assim, né? Eu não sei se vocês sabem da história do ele era meio debochado, né? Ele era super debochado. Ele gostava de aparecer, né? Ele sequestrava gente e dava entrevista em rádio. Né? Eu entrevistei ele antes do sequestro. Eu lembro que, assim... Olha só. Tratava, assim, falava super bem, né? Um cara bonitinho. Ele era inteligente, né? Extremamente inteligente. E, assim, a inteligência dele, talvez a vaidade dele é que foi o grande problema da vida dele, né? Ele muito vaidoso e a vaidade o matou, né? Porque, na verdade, todas as pessoas que comandaram aquela rebelião morreram. Todos. Não sobrou um. O pessoal não ia deixar barato. Tanto é que o Paredes foi morto dentro da cadeia por um primo dele, que depois fugiu e depois morreu. Os outros todos foram mortos, né, na sequência. Dizem, eu não sei se é verdade, que nessa época dos carros, todo mundo, os presos correram para saídas aí de Goiânia e tudo mais, né? E depois logo foram capturados e ele parece que ficou em Goiânia ali, não sei, num bar tranquilo. Ele passou num bar, comprou cerveja. Então é verdade. Cigarro, né? Passou, cumprimentou o pessoal e foi embora. Quando os caras corriam para saídas, né? É muito óbvio, né? Porque o pessoal passa o rádio, não sei se naquela época tinha rádio, mas se comunicavam, né? Naquela época só tinha rádio. Então, eu tive uma cobertura muito boa. Por quê? Porque eu tinha um cara que era motorista, que era amigo de policial, e ele conseguiu saber a frequência daquele dia em que eles estavam se comunicando em todo mundo. E eu estava com rádio. Então a gente entrava ao vivo, colocando todas as informações praticamente em tempo real, né? Só que ninguém sabia como a gente tinha aquelas informações, não podia contar, né? Mas a gente tinha, né? Então, assim, jornalista tem que ter essas coisas, né? Porque senão você não... As cartas na manga, né? E qual que é a reportagem mais... Foi essa? Não. A mais ousada, que você olha assim e fala... Eu tenho muitas histórias, mas tem duas que para mim, assim, fala assim... qual que você... você tem só 2 chances de colocar 2 reportagens, coloca as 2. Uma foi a questão da descoberta da Larissa e da Lohane, que é a questão das gêmeas siamesas, né? E que foi a primeira cirurgia realizada no Centro-Oeste, e hoje Goiás é referência no mundo, em relação a isso. E foi um fato muito curioso. Eu sempre quis ouvir as pessoas. Mesmo você estando correndo para levar uma matéria, se alguém me parasse, eu sempre fiz isso. Então, assim, se eu estiver almoçando, eu quero tirar uma foto, eu levanto, paro de comer e vou lá. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa, eu paro e faço isso. E nesse dia eu estava desesperadamente doido para voltar para levar uma matéria. E isso era mais ou menos às 11 horas, na Avenida, eu lembro, na Avenida Araguaia, ali com a 3. E aí uma pessoa magrinha, né, chegou e falou assim, tem uma bomba. Eu sempre fala assim, né? O que é? Não, nasceram 2 gêmeas siamesas, né? Falei, nasceram coladas assim pelo peito aqui assim? Eu falei, não. Então pela cabeça. Ele falou, também não. Pelo braço. Ele falou, também não. Eu falei, então... Foi colada onde? Ele falou assim, não foram coladas, é só uma só. Eu falei, mas como que é uma só? Né? Aí eu dei um papel para ele desenhou. E era uma só. Era tipo assim, um corpo, aqui uma cabeça, e aqui outra cabeça. E aqui 2 braços e 3 pernas. Caramba. Quando eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto, né?
Aí eu falei, nossa, eu tenho uma bomba na minha mão. Ele falou, só que você não precisa ir lá, porque o pessoal não vai gravar, eles não querem e tal. Mas ele me deu o endereço. Aí eu fiz o seguinte, peguei o meu carro, tirei a gravata, peguei um cinegrafista, tirou o colete, escondeu a câmera lá atrás e fomos lá conversar com eles, né? Chegamos lá, eu não queria de jeito nenhum. Né? Aí chega lá que toquinho, né? De 2 menininhas. Então você chegou a ver ela? Vi. Praticamente assim, logo depois do nascimento, alguns dias depois, né? E aí eu fui conversando muito com ela, porque eu fiquei imaginando assim, imagina essas meninas crescerem juntas. Primeiro que elas não vão ter vida, não vão estudar, não vão namorar, não vão casar, não vão ter... vão ter vida muito limitada, né? Completamente limitada. E uma delas, assim, aparentemente, não sabiam ainda, mas aparentemente ela teve o problema depois, né? Mas assim, imagina, ela teve um problema, cresce, né? Aí eu falei para a família, falei, olha, por que vocês não tentam? Pode ser que não consiga, mas e se conseguir? Imagina a vida delas com a cirurgia de separação e até mesmo para entender o que é isso, né? Aí depois de muita conversa, a gente descobriu um dos motivos também, porque foi assim, a mãe das meninas, quem criou as meninas não foi a mãe, né? A mãe era casada, teve um relacionamento extraconjugal, ficou grávida das meninas. Quando as meninas nasceram, ela não quis cuidar. Aí a tia assumiu, né? Mesmo tendo filho, casada, assumiu. E assim, poucas pessoas sabem disso. Não estou contando nenhum segredo, né? Porque ela já divulgou isso, mas nunca foi assim amplamente divulgado, né? Aí a gente fez a matéria, né? Com exclusividade. A gente colocou no ar e perguntamos assim, se algum médico se interessasse a olhar, estudar e ver se podia fazer alguma coisa que aparecesse, né? Aí apareceu um médico, né? Que é o Dr. Zacarias Calil. Né? Até então, ilustre desconhecido. E aí ele montou uma equipe, né? Isso durou muito tempo, né? Porque ela tinha que crescer, tinha que criar pele para você fazer separação entre a pele para cobrir aquele espaço que foi cortado. Então, muito. E assim, aí ele montou uma equipe de quase 60 pessoas, né? De todas as áreas e fez a cirurgia. Como a gente tinha exclusividade, a gente acompanhou tudo de perto, só uma equipe podia entrar. Naquela época, foi ano de 99, 2000, se não me engano, né? A Globo não usava nada que não fosse dela, né? Só que aí ela foi obrigada a usar, porque nós montamos, a nossa equipe entrou, filmou tudo isso com transmissão ao vivo. Nessa época você era da Globo? Não. Aí nós fizemos um acordo, assim, nós vamos entrar. Se vocês quiserem, podemos ceder. Aí a gente cedeu sem a necessidade de colocar crédito, né? A gente fez em nome da medicina, em nome da família, né? E aí a gente montou o caminhãozinho, o nosso transmissor, e a gente captava as imagens lá e as pessoas podiam utilizar. Podiam entrar ao vivo, todo mundo ao mesmo tempo, sem nenhum problema, né? E aí, com essa cirurgia, outras foram feitas, dezenas, né? Muitas crianças estão grandes hoje. A Larissa tem 21 anos. A Lohane morreu com 7. Ela tinha muitos problemas, além do problema mental. Ela foi sacrificada, entre aspas, porque tinha muitos órgãos que só tinha um. Então, o que na cirurgia? Eles colocaram um órgão na criança que não tinha menos problema, né? Então, a Larissa, ela teve mais problemas, bolsa de colostomia, essas coisas todas, né? Mas aí, a Larissa está aí hoje. Se não me engano, está estudando e ela queria fazer medicina. Não sei se está fazendo. Olha só que legal, 21 anos. Tomara que sim, né? Tomara que ela esteja estudando e que possa fazer a diferença, né? Na vida de muitas pessoas, assim como foi feito na dela, né? Mas essa daí eu me lembro. Essa daí realmente... Eu era menor, mas foi algo que marcou e hoje, como você disse, aqui em Goiânia, aqui em Goiás, essa cirurgia ela é referência, né? Se existe algum caso aí pelo Brasil aí, o pessoal vem pra cá, de várias partes, né? Da Bahia, do Pernambuco. Tem muita gente. Tem 2 meninos que foram separados que vivem em Goianésia. Já deve estar grande. E muitas que foram separadas estão bem. Aí o Calil ele virou referência, né? Exatamente. Super referência. Top, ele é top. Eu pensei essa foi uma essa foi uma das duas, né? A outra foi o sequestro do Elton, né? Eu te falei dessa, não falei? Sequestro do Elton. Você falou que ele teve ele fez algo lá que foi diferenciado, né? Vamos deixar ele contar, né? Foi engraçado porque
Parece que as coisas caem... eu sempre tenho isso. Muitas coisas aconteceram na minha vida por acaso. Eu não diria por acidente. Só que eu tenho uma visão que é assim. Você tem que estar pronto para que essa coisa aconteça. Com certeza. Senão ela não vai acontecer. Não é isso? Das coisas na minha vida, elas sempre foram mais difíceis, mas elas aconteceram, mas eu estava pronto para ela. Então eu sempre fiz isso. Por exemplo, como eu fui fazendo várias experiências ao longo do tempo na reportagem, e aí então acaba se torna uma referência, né? E aí o diretor de jornal na época quis fazer uma experiência assim. Falou, Jorge, você vai sair sem pauta. Você vai cobrir polícia e você vai se vira. Você tem que trazer alguma coisa. Uma não, duas, no mínimo. Então, assim, como eu tinha sido policial, eu conhecia todo mundo, então eu tinha um pouco mais de facilidade. Então eu ia para a rua para trazer matéria. E eu levantei um dia cedo e a informação, o irmão do Zezé foi sequestrado. Aí fui para lá, realmente tinha acontecido, né? E eu sempre acreditei nas pessoas e nesse dia eu levei o maior furo da minha vida. Porque quando eu cheguei, tinha uma menininha, mais ou menos, pedia 5 milhões de reais de resgate. Eu olhei para ela e falei, tá bom. Continuei a minha vida, né? E eles tinham pedido 5 milhões. Nossa! Informação que todo mundo conseguiu depois, um mês depois, eu tinha na minha mão e não dei valor, né? Aí foi um aprendizado, né? E eu sempre dei valor à informação. Vocês viram que eu sempre ouvia as pessoas, mas essa eu pisei na bola. Mas aí eu comecei a fazer. O que aconteceu? Eu cobri o sequestro inteiro. Todos os dias eu estava e eu tinha que produzir matéria. Sequestro tem às vezes você passa 5 dias sem nenhuma informação. Os caras não mantêm contato, né? Direto, no começo, assim, então, eles deixam um período para criar aquela expectativa e o medo da família, né? Tem toda uma estratégia. E quem sequestrou o Wellington eram muito profissionais porque era uma família, né? Então, quem não era da família tinha um cara casado com a irmã, alguma coisa assim. Então, eles eram uns 8, 10 pessoas, né? Eles eram 3 ou 4 irmãos, se não me engano, chamam os irmãos Oliveira. Então, os caras eram profissionais. Organizado, né? Organizado. Então, eu fiquei... o tempo eu estou falando aqui, vocês podem interromper. Não, mas é isso aí. Então, foi assim. Então, quer que você fala a cobertura... eu me lembro, era tão engraçado que, às vezes, a gente fazia cobertura. E aí, uma vez, o Djalma, nós saímos da TV, eu morava perto da TV, nós fomos tomar uma cerveja perto da televisão, perto da minha casa. Um barzinho lá, um conhecido meu. Aí o pessoal do Ratinho liga e fala assim, você tem condição de entrar daqui 9h30? Era 8h30, né? Nossa. Aí nós nem contamos, parece que é onde que a gente estava, né? Falei, tem jeito. Aí o Djalma foi pro corte, né? O Djalma era o diretor, um dos diretores, não era a função dele, mas como ele tinha começado isso há muito tempo, até sabia fazer. Aí só ligou para um cinegrafista de estúdio, aí foi eu para dentro do estúdio, ele no corte e o Marivan, que era o cinegrafista, foi filmar. A gente bateu a Globo. Então eles acostumaram a fazer isso. Então você estava fazendo alguma coisa, vamos fazer isso hoje? Vamos. A gente tinha nada preparado, você ia com as informações do dia, você acabava fazendo uma boa cobertura. Isso acabou tornando o quê? O meu nome ficou conhecido em várias partes do país. E aí o que acontece? Você recebia... Naquela época, você recebia um monte de mensagem, carta, fax, não tinha celular, né? Estava começando ainda, foi em 99. Aí, então, a gente fazia sempre participação no Ratinho e em matéria de rede. Então, acabou que a gente ficou conhecido. E eu me lembro... Então, teve um dia que... Teve uma parte, parece que eles mandaram um pedaço da orelha dele, não teve isso? Teve. Antes de chegar nessa parte, eu fazia o seguinte, eu trabalhava de manhã, à tarde tinha outro emprego e voltava à noite para apresentar o jornal. Quando era 6 horas, o cara ligava lá e falava assim, eu tenho informação do sequestro. E aí a gente começou a conversar, mas conta mais história. Eu falei, não, você tem que investigar. Eu falei, não vou investigar porque eu não sou policial. Aí a gente começou a contar detalhes. Aí no final ele falou assim, olha, eu fiz parte dessa quadrilha e eu não estou mais nela e eu sei muita coisa. Aí quando ele falou assim, a coisa tomou uma proporção diferente. Opa! Avisei a direção chamou a Polícia Federal. Grampeou. Aí eu tô lá, aquele negócio, eu parei assim e falei pro policial, cara, se esse cara fizer parte da quadrilha, eu tô ferrado. Eu falei, por quê? Se ele tiver fizer parte, você vai me prender. Ele vai saber quem entregou. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, esse cara pode se dar informações que podem chegar aos sequestradores, que a gente não sabe quem é.
né? Aí ele falou para mim assim, fica calmo, você não vai perder comigo não, guarde essa frase. Você não vai perder comigo não. Eu olhei para ele e falei, bicho, eu já fui policial, então eu sei como é que isso funciona. Então, essa conversa mole para mim não vai resolver, mas já tá feito, vamos embora, né? E aí foi feito, o cara era do interior de São Paulo, né? E era justamente a suspeita, porque a família era de lá. E ele ligava de um orelhão, da cidade de Araras, né? A polícia descobriu, grampeou, foi lá e prendeu o cara. Era um aposentado que criava um monte de fantasias com informações muito próximas do que estava acontecendo. Então, assim, ele foi de uma criatividade que a própria polícia desconfiou mesmo. A Polícia Federal acompanhou isso, não foi um dia, 2, foram vários dias, né? E aí, até que chegou, o cara foi preso, né? Graças a Deus ele não era, né? Menos mal, né? Menos mal, né? Bom, e aí a coisa foi... chegou num momento em que a polícia queria dizer para os sequestradores que estava perdida. Então, eles armaram uma operação em Abadiânia. O sequestro aconteceu perto de Guapó, perto de Abadia. E aí botaram lá 200 policiais para dizer que tinha acabado com o sequestro. Aí depois falaram que não tinha, mas era uma estratégia para dizer para os sequestradores que eles estavam perdidos. Só que teve um momento que eles apelaram, a família já estava naquele negócio tudo, queria uma prova de vida. Não, e aí foi para a imprensa, deu coletiva, queria prova de vida. Não, estamos negociando, já tem 3 meses, nada, porque o sequestro durou mais de 3 meses. E nada. Aí o que aconteceu? Os caras, então vamos mandar a prova de vida, né? Foi lá, com a faca de mesa, cortaram a orelha do Wellington. Nossa. Botaram naquelas vasilhinhas de coisa, enrolaram lá e botaram dentro uma carta, né? Deixou na porta da TV Serra d'Água no meu nome. Aí pegamos lá, isso foi num sábado, a gente abriu, aí estava no meu nome, falei, mas encaminha essa carta para o Ratinho. E para que a polícia não tenha dúvida, eu vou deixar a senha da negociação. Todo sequestrador, quando vai negociar, ele dá um nome para ele. E quando a pessoa liga, aqui quem está falando é o fulano. Porque senão recebe 50 mil trotes, né? E a senha era Romário. Romário. Eu falei assim, pode avisar a polícia. Se a polícia, ela sabe que essa é a senha, ela não vai ter dúvida de que essa é a orelha do Wellington, né? Aí fizeram DNA, tal, aquele negócio todo. E foi uma guerra, né? Isso foi num sábado, porque a carta era pro Ratinho, o Ratinho tinha programa na segunda. E o Gugu tinha no domingo. Então virou aquele inferno, né? Quem vai colocar primeiro, o Gugu ou o Ratinho, né? Aí brigaram, o Gugu colocou. E eu fui ao vivo. Cara, deu muito, assim, bateu a Globo quase com o dobro da audiência. Então foi muito... E isso foi praticamente uma semana antes. Mas é um caso que ele tomou uma proporção nacional, né? Nacional. Todo mundo sabia e tudo mais. Teve um pedaço lá, que a gente até conta isso, que é a segunda vez que eu estou contando isso praticamente em público, né? Porque eu estava no ar com o Ratinho, né? E o sequestro não desenrolava, né? Mais de 3 meses, aquele negócio todo. A gente falou, vamos fazer o seguinte, esse povo não quer pagar isso, vamos fazer um 0800 aqui, vamos arrecadar o dinheiro, vamos pagar esse negócio. Desse jeito. Só que a família ficou puta, né? O Luciano não conversa comigo até hoje por conta disso, né? Só que nunca tinha não tinha nada a ver com o peixe, né? E a coisa tomou proporção, você não tem ideia, de que uma vez no aniversário da rádio, tinha uma promoção de um show deles exclusivo, nosso, né? E aí, obviamente, eles iam dar entrevista, né? Aí o irmão dele, o Emanuel, chegou, fez uma reunião lá no departamento comercial e falou assim, eles vêm aqui no Jornal do Meio Dia desde que o Jorevá não esteja. Nossa. Aí eu peguei e falei assim, eu não saio, né? Que eu achei um absurdo, né? Pensa um negócio desse, né? Até porque eu não tinha nada a ver com o peixe. Faz sentido ele ficar assim. Né? Aí realmente eu não saí e eles não foram. Aí eu falei, você pode abrir o espaço do Jornal Serra Dourada, as entrevistas, não tinha essa característica, né? E aí foi o que aconteceu. Aí eles foram, mas assim, o Luciano é um chato, né? Então assim, ele nunca... eu também não... Aí depois o Emanuel chegou, vamos sentar, vamos conversar. Mas ele achou que a ideia do 0800 tinha partido de você? Não, ele sabia que era do Ratinho, mas como eu estava na participação ao vivo, como repórter, aí acho que ele tomou raiva de todo mundo. Até hoje o Ratinho, eles não vão no Ratinho, nunca mais foram. Gente, né? Olha só. O Emanuel até queria né? que a gente conversasse e tal. Eu falei, não, da minha parte nunca teve nada, elas nunca entendi, você tem que conversar com o seu irmão. Converse com ele, resolva lá com ele, eu não tenho nenhum interesse. Para mim, assim... Eu respeito a dupla como artistas,
Muito. Eu acho que a história do Zezé de Camargo e Luciano, primeiro que é uma história muito bonita, né? E tem a história da música sertaneja passa por ali. Sim, essas são referências. Tudo, desde criança, entendeu? Assim, então, essa é uma parte. Como artista, é uma parte. Agora, como pessoa, o Zezé não. O Zezé é super gente boa. Né? Não tem interesse nenhum nisso. Né? Eu acho que nem ele também. É a história, né? Eu acho que faz parte da história. Assim, faz parte do bastidor, que é importante contar para ver como que as coisas acontecem. Exatamente. Mas, querendo ou não, é um dos riscos que você corre, né, na sua profissão, porque você acaba se expondo muito, né? Então, eu acredito que você acabou assumindo essa bronca aí sem ter culpa de nada, né? Essa assim. Questão da orelha, cara, tem um... Porque quando você recebe a orelha, aí você fica pensando assim, porra, esses sequestradores me conhecem e saber onde que o jornalista sabe, a coisa mais fácil do mundo. Você sai no horário, volta no horário, todo mundo sabe. Então, assim, você não sabe até que ponto esses caras podem estar te vendo. Sim, te vigiando, monitorando. Você não sabe, né, até que ponto isso repercute. Tanto que depois, agora a parte mais importante de tudo foi no dia que o Hélito saiu. Nesse processo todo, a gente conseguiu tudo praticamente em primeira mão. Quando pagaram o resgate, a gente recebeu a informação, era mais ou menos 1h da manhã. Nesse dia, tinha uma festa na minha casa. Tinha uns amigos meus que tocavam música sertaneja. Tinha muita gente lá. Era na sexta para sábado. Então, a gente tinha começado 8h da noite e já era 1h da manhã. Né? Aí o telefone toca, meu chefe falou assim, pagaram o resgate, vai trabalhar. Olha. Aí deixei todo mundo lá e fomos para... Bom, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Aí eu falei, vamos tentar alguma coisa no prédio do Emanuel. Só que ninguém desce, ninguém faz nada. Só que a gente sabia o andar que ele morava. E isso era de madrugada. E, coincidentemente, em frente ao prédio, estava um prédio de construção. Mais alto que o prédio dele. E tinha as escadas. Então, nós pulamos o muro, eu e o cinegrafista, no escuro. Nós subimos 8 andares e pegamos a câmera para mostrar a movimentação dentro da casa dele. E nós conseguimos, né? Ninguém mais teve essa ideia, né? E nós conseguimos, foi no sábado, né? E voltamos sábado, saí de casa esse horário e voltei umas 2h, né? E quando ele foi liberado, eu estava jogando futebol, no domingo de manhã, né? E liga de novo, o cara foi liberado. Aí corre para lá, né? E ele foi para aquela clínica Amparo e ficou no segundo andar. Ninguém entra, ninguém sai. Naquele dia, era um domingo, estava todo mundo ao vivo, né? Todas as emissoras, Faustão, Gugu, todo mundo, Record. O grande negócio seria quem ia entrevistar o Hélito, né? E ele apareceu lá na janela, deu tchau, voltou. E o seu Francisco ficava lá, conversando com todo mundo, tal, que negócio todo. Aí a gente era mantido a uma distância grande, né? Da parede, né? Só que aí eu dei uma fugidinha, cheguei lá e falei assim, seu Francisco, se eu entregar o microfone para o senhor passa para o Hélito? Se o senhor passar para o Hélito, o senhor coloca no SBT, ou se já estiver no SBT, o senhor mantém, porque o Gugu vai fazer uma pergunta para ele, tá? Ele falou, não, tranquilo. Aí eu falei, como é que eu vou levar isso daí? Jogar o microfone não tem jeito, né? Peguei 2 rodos, emendamos com fita, acho que era fita, não era fita isolante, acho que era as fitas de acho que é aquelas fitas de papelaria. Crepe. Acho que era fita crepe. Era fita crepe. Porque a gente carregava no carro, agora eu lembrei. Então, eu arrumei 2 rodos dos vizinhos lá, emendei, avisei a eles que a gente ia entrar ao vivo. Naquela época, colocar um rodo emendado, não era qualquer televisão que fazia, né? Então, assim, aí a gente colocou, aí a gente entrou ao vivo, aí foi lá, levantei o rodinho, né? Coloquei para ele, ele entregou para ele. Essa cena. Foi capa da Veja. Foi capa da Veja. A Veja colocou que as 4 momentos mais importantes da história do Gugu estavam lá. E uma delas era esse rodinho. Né? A gente sempre fala a história do rodinho. Foi ao vivo, né? É incrível. Então foi uma sacada que a gente teve, né? E deu certo. Mas eu acho que é isso, né? Se você tem a sacada, se você consegue o meio de conseguir aquilo que você precisa, você sai na frente, né? Sai na frente. Pular o muro lá da construção, subir os 8 andares e filmar tudo. No escuro. O concorrente tá me vendo lá e falou, cara, onde é que esse cara tá mostrando isso? Não, agora quando a gente voltou com o rodinho, depois de entrar ao vivo, que eu já olhei para todo mundo, cara, tinha uma cara de decepção. E o cara pensando assim, e agora, o que eu vou fazer? Né?
Imagina o diretor dos caras, por que você não pensou no rodo? O cara chegou depois, pôs o rodo lá e conseguiu a matéria, pô. Cara, não, foi muito doido, muito doido. Assim, realmente, são muitas histórias. Esse merece escrever eu acho que tem muita coisa que eu quero colocar, pequenos contos, assim, muito mais pelo bastidor, né? Porque tem muita coisa que as pessoas não sabem, que eu acho que vale a pena. Até como experiência jornalística. Livro você nunca escreveu contando essas histórias? Não, mas eu vou contar, porque tem muita coisa mesmo, tem muitas historinhas pequenas que, para efeito de jornalismo, sabe, vale a pena. Vale a pena. Porque são situações que um dia você pode estar envolvido. Qualquer jornalista pode. Claro. E aí serve como experiência, né? Exatamente. Acho que vale a pena. Aliás, eu incentivo, né? Um dia eu estava conversando com o Carlos Magno. O Carlos Magno ele é tão organizado que ele tem no telefone dele, anotado, os principais. Ele tem coisa do Aureliano Chaves, da década de 80. Nossa. São histórias engraçadíssimas. Ele é um bom contador de histórias. Aí um dia eu brinquei com ele. Falei, cara, vamos fazer um livro, nós dois? Cada um conta um trechinho e a gente chega lá no final com muita coisa, né? A gente não conseguiu colocar isso em prática. Quem sabe um dia a gente consiga. Né? Capaz que a agenda dele é igual a sua para mais, né? É por isso. Ai. São 10 programações pensando em mais 2. Como é que eu vou encaixar? Aí pensa os dois sentarem para produzir um livro. Mas não é má ideia não, hein? Seria muito interessante. Legal, eu acho legal. Porque se você pegar aqui, você não tem nada da TV goiana. Você não tem nada. Tem um livro do Yuri, mas assim, é muito mais de história da TV e assim, que na minha opinião poderia ter sido mais aprofundado mais, né? Porque tem várias pessoas que fazem parte que não estão lá no livro. Não foram citadas. Não foram citadas, tem muita gente. Então, assim, eu acho que o dia a dia é que faz falta. Você não tem muitas histórias dessas. Uma vez eu peguei um livro que conta as falhas da cronista esportiva do Rio de Janeiro. Cara, você morre de rir. Aqui em Goiás mesmo você tem muitas histórias de que, por exemplo, principalmente do rádio, que era a principal fonte para você transmitir jogos, e o rádio naquela época era o cara que se formava, né? Então tem muita coisa, tem histórias do Beguele, que é um cara também, Ledes Gonçalves. Se você pegar essas pessoas, vão contar, cada um tem uma história, você morre de rir, dá livros. Na parte do esporte, a esportiva, assim, você atuou também? Eu trabalhei, eu sempre gostei de esporte, né? Jogar bola, esses trem assim. Mas eu cobri uma vez esporte na TBC, e aqui eu cobri também, porque eu não era do esporte, mas aí quando tinha grandes eventos, o Rangel, ele me chamava para fazer. Na verdade, era incentivado pelo Ari Júnior, né? O Ari Júnior falava assim, ô Rangel, vamos fazer isso, chama já, a gente vai e faz, né? Aí eu ia sem cobrar nada, né? Então eu fiz Flamengo e Seleção do Uruguai, fiz vários outros jogos, né? Isso aqui no Serra Dourada. Aí, por exemplo, o Ari arrumava, vamos fazer matéria no Araguaia, a gente fez muita coisa junto, né? O Ari é uma das figuras mais importantes que a gente tem na área de imagens desse país. Infelizmente, foi embora muito cedo, na tragédia lá daquele avião da Chapecoense, né? Mas a história do Ari, eu vou até contar aqui, as 3 gerações da família do Ari passaram por lá. O pai era porteiro, trabalhava à noite, né? Era um vigia, mais ou menos assim. Aí depois o Ari chegou, começou na portaria e depois aprendeu a dirigir. Como um cara de uma inteligência e de uma boa vontade tão grande, aprendeu a dirigir. Aí naquela época você tinha um auxiliar de cinegrafia. Ele aprendeu a ser auxiliar. Aí enquanto o cara estava lá, às vezes com preguiça, ele aprendeu a filmar. Aí ele foi filmar, né? Aí, não satisfeito, ele oferecia para fazer hora extra sem cobrar nada. E aí eu entrava nessas partes. Vamos fazer um jogo lá, vamos para o Paraguai e tal. E aí, com muita criatividade que ele tinha, ele logo se destacou muito. Aí a Anhanguera chamou ele, né? Ele ficou aqui 2 anos, a Globo levou ele para lá, e aí foi o melhor da Globo, né? A Globo teve 3 grandes, né? O Kleber Schettini, o Paulo Zé e ele. Para mim, ele é melhor. Cobriu sei quantas Copas do Mundo, quantas Olimpíadas. Era o cara que fazia todas as imagens do Planeta Extremo. Né? Que aquilo era extremo mesmo. Por exemplo, se você acha que o Cleiton Conservando sofria, ele não tinha câmera nas costas. O Ari tinha. Entendeu? O Ari que levava a câmera. O Ari era o cara que filmava tudo. Ele fazia tudo aquilo com peso a mais, né? Então, obviamente, assim, o que acontece? O Ari sofria mais, talvez, do que o próprio Cleiton, né? E assim, ele fez tudo que tinha na vida. Então, e logo depois veio o filho dele, que a gente colocou para trabalhar
na cinegrafia, só para cuidar de câmera, né? Depois ele entrou no jornalismo, ele fez estágio lá pra gente e hoje está na Globo. Né? Hoje está no Esporte Espetacular, viajando o mundo, fazendo o caminho do pai. Então, assim, as 3 gerações da família do Ari Júnior passaram por lá e cresceram lá. Então, é super interessante. Legal. Isso. Muito bom. É o que você falou, infelizmente foi cedo, né? Mas era um grande profissional mesmo. Melhor, né? Ele era de uma criatividade fantástica, né? Conseguiu pegar a aurora boreal, né? Eu lembro dessa Ele fez tudo, né? Que ele tinha direito em termos de imagem, ele fez tudo, né? Tudo que você pensar, ele fez. Mas é legal esse lance de você falando isso aí, eu já fico imaginando um livro contando, né? Porque na verdade, o jornalista ele é um contador de histórias, né? Ao longo da vida, assim. Você tem desde as coisas triviais do dia a dia, um cachorro que é maltratado, um idoso, ou uma matéria de sequestro, não sei o quê. Cara, são várias historinhas que você coloca no seu livro. Eu dei muita sorte. Às vezes eu pegava uma história que era um negócio mais simples do mundo, mas se tornava uma coisa grande. Por exemplo, um dia, num domingo, eu estava de plantão e me passaram uma matéria para fazer lá em Drolina, a matéria. O pai amarra o filho acorrentado e deixa ele no terreiro. Eu vi... Você lembra disso? Não, eu lembro aqui, porque... Você já foi amarrado na corrente? Não, tem um grupo. Tem um grupo de amigos, só tem idiota lá. Né? Inclusive, vocês sabem. Tem alguém só acompanhando? Tem idiota, tem, com certeza. Só tem idiota. E aí, tem um amigo nosso que ele é bem feio. Ele é bem feio. Muito feio? Muito, ele é muito feio. Você é amigo dele? Sou. Então ele deve ser mais feio. Você é amigo. Muito feio. Você é amigo. Cara, não, mas ele é mais feio que você? Ele é muito feio. Não, então ele é mas feio é mesmo. Maravilhoso, porque ser feio tem que ser muito legal, né? É igual aquela música do Falcão. Ô, povo feio. Tipo isso. E aí ele agora, a gente brinca muito que a gente tem um amigo que é o Flávio, que ele fala, ele conheceu a Brilhantina agora, né? Então agora ele se apaixonou, não sei o quê, e tá morando com a moça. Enfim, casou. E aí, sumiu. Ninguém tem notícia mais. Só vê ele em rede social, no clube, Hot Park, não sei o quê, meu amor, te amo pra lá, te amo pra cá. E aí eu fui e achei essa imagem desse rapaz acorrentado. Aí eu falei, aqui, gente, por que ele não aparece mais? Eu printei a tela e cortei. Tá acorrentado em casa. Você falou, eu lembrei na hora. Cara, na hora que você riu, eu pensei que você era acorrentado. Não, é ele que tá acorrentado. Sua mãe te castigava. Nunca mais saiu com vocês. Mas sai. Assim, minha dúvida, depois de tudo isso, ele continua feio? Não, então. paixão, acorrentada, feiura. Continua feio. Não mudou nada. Você está acompanhando, pelo menos você não falou o nome. Tá? Não vou falar. Não pode, não. Mas ele sabe, você sabe que você pode falar. Bom, e aí cheguei com essa manchete, né? Cheguei lá, falei, nossa, viajamos pra lá, né? Chegamos lá, quando chegamos lá, realmente tava acorrentado lá, né? Caramba. Aí um senhorzinho, na época eu tinha o quê? 72 anos, alguma coisa assim, a mulher tá. Aí eu cheguei e vi aquele negócio todo, eu falei pra ela, só que ele atendeu a gente tão bem, né? Eu, nossa, mas não é tão maldoso assim, né? Aí falei com ele, falei, olha, nós viemos aqui, vou ser bem claro, honesto com o senhor, nós tivemos uma denúncia que o senhor acorrenta o filho, deixa no terreiro aqui, debaixo da árvore. Eu falei, não, eu faço isso mesmo. Vem cá que eu vou te explicar por quê. Chama-se Ananias. Seu Ananias. Cara, a situação é assim. Ele tem 8 filhos. 5, todos nasceram bem. Só que 5, à medida que vai crescendo, eles vão tendo problemas. Não é só um problema. Ele tem filho que é mudo, cego e deficiente mental. Nossa, ele tem filho que é cego e deficiente mental. Ele tem filho que é mudo e deficiente mental e enxerga. Então, esses 5, esse era um deles. Esse era o pior de todos. Ele mudo, deficiente mental e quase não enxergava. Aí o que ele explicou para mim? Ele falou, se eu deixar ele aqui, ele sai andando. Eu tenho esse tanto de pipa para cuidar aqui e uma hora eu vou perder ele, não sei cadê ele. Então assim, aqui está na sombra, ele chega, você quer ver um negócio? Vou tirar aqui, aí ele dá o braço, coloca. Não é uma correntinha fininha, só para ele ficar aqui. Então ele tira ele lá, né, dou banho e tal, cuido bem. E a casa era super bem cuidada, né?
A matéria de denúncia virou uma matéria de apoio. Como eram tantos, nós falamos assim, não, nós vamos mostrar, ver se alguém em Goiânia aí arrumar o tratamento médico, aposentadoria, né? Aí virou o lado social, né? Sim. Aí realmente a gente conseguiu fazer muita coisa com eles, né? De ajudar, tudo e tal. Isso foi há 22 anos atrás, mais ou menos. 22 anos, 23 anos atrás. Aí recentemente, eu tô subindo no elevador lá no Paço Municipal, e chega um senhor e fala assim, você é o Jordeval? Eu falei, sou. Rapaz, eu queria demais te encontrar. Sabe por quê? Eu conheço uma pessoa que gosta muito de você e queria te rever. Eu falei, quem que é? E aí o cara começou a criar aquele negócio, falou assim, você lembra de uma matéria que você foi chamado para falar de uma pessoa que vivia acorrentada, que o pai acorrentava? Seu Ananias. Porque nunca saiu da minha cabeça, né? Nossa, você lembra? Mais de 20 anos, ele lembra. Pois é, ele está morando aqui em Goiânia e quer que você quer te ver. Aí eu marquei um dia de noite, fui lá na casa dele. Pra você ver que coisa mais interessante. Hoje ele está com 94 anos. Ele mora no Parque das Flores. Então, cada um deles, ele construiu um quarto. Todos identificados. Lá em cima tem um nome, muito bonitinho, e lá dentro tem tudo que os filhos gostam. Então, tem um lá que é o deficiente. Ele é solteiro, pai solteiro? Não. Aí a mulher dele, eu vou te contar para você ver o sofrimento dele. Esse que é surdo, cego e deficiente mental, ele gosta de cavalo, ele gosta de arreio, de todas as coisas, né? Então o pai pendurou um arreio lá para ele. Construiu um cavalo de cimento, tamanho natural, para ele passar a mão. Olha. Todas as coisas que ele gosta estão lá. E cada um, com todos esses problemas, sabe entrar direitinho na porta do quarto, trancar, abrir e fazer tudo. Aí lá no fundo ele construiu uma capela para rezar, porque ele é muito religioso. E a mulher dele hoje está na cadeira de rodas. Então ele cuida de 5 filhos, mais a mulher numa cadeira de rodas, e ele está quase ficando cego, né? Então assim, de uma alegria, você precisa ver como é que é. De uma alegria, deixa eu ver se eu tenho a foto dele, vou mostrar para vocês. Não, que missão, assim, hein? É aquela coisa assim, bem... Nossa. De uma missão mesmo, sabe? De uma missão... Às vezes assim, a gente reclama por tão pouco, né? E ele... Então assim, é uma pessoa do coração enorme. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. A gente tem a foto. Né? Se fosse outro aí, talvez já tinha abandonado. Falar, essa carga não é minha, não dou conta não. Olha, é minha, mas não quero, né? Muito mais fácil abandonar do que assumir e fazer o que ele fez, né? Criar toda essa estrutura, educar, né? Mas pensando aqui estão eles. Família toda. Todos. A mãe de cadeira de rodas, os 5 filhos e os 3 que não tem problemas. Tudo. Então são 8 no total. São 8. E aqui é possível identificar todos eles. Ele, em pezinho. Ele é esse. Caramba. Esse está em pezinho, 94 anos. Seu Ananias. Tirei o chapéu pro senhor, viu? Parabéns. Então, assim, eu fiz questão de contar isso porque é o seguinte: eu tenho inúmeros exemplos de situações como essa, que às vezes você chega, é uma situação, depois ela muda, né? E assim, é um privilégio, né? Você conhecer um caso desse, né? E poder ajudar. Sim. Então, por isso que o lado social ele sempre esteve presente nas coisas que eu sempre faço, né? É o diferencial, né? Eu sempre vejo, todos esses anos que a gente acompanha, e você vê os outros fazendo igual, né? Ou similar, porque é um negócio que se tornou importante, né? Essa proximidade é muito legal. Tem uma coisa que eu falo, que eu tenho muito orgulho de ter feito, assim, e que surgiu assim, as coisas vão surgindo, igual eu sempre falo, você tem que estar pronto, mas você tem que estar, vamos fazer. Festa de Trindade, a gente sempre fazia os carreiros e tal, e a gente captava muita imagem, né? E um dia um editor de imagem falou assim, sobraram muitas imagens bonitas que não foram utilizadas. Posso fazer um clipe de 1 minuto? Eu falei, pode. Aí ele fez, né? Colocou uma música lá. Aí eu ouvi a música, né? Falei, que música que é essa aqui? Ele falou, não, essa é uma música do Valtinho, que retrata a ida do carreiro para Trindade, né? E o Valtinho é um cara de Trindade, né? Canta na igreja. Aí eu olhei aquele negócio todo, na hora eu pensei assim, a gente podia fazer um... Aí você pensa pequeno, mas por conta da situação. Falei assim, vamos fazer um clipe? Aí depois você vai crescendo a ideia, né? Aí eu peguei e falei assim, mas a gente não tem dinheiro para pagar. A gente podia pegar uma artista muito conhecido,
que tivesse um pouco fora da mídia, para que ele pudesse fazer de graça, né? Aí eu peguei o telefone e liguei a primeira não foi isso, né? Foi de Paulo Paulino no começo da carreira, né? Liguei para ele e falei assim, você topa fazer isso aqui? Você topa? Você foi lá para a rádio, gravou lá, tocou lá, mandei um cinegrafista só, pegou a captação deles na rodovia dos Romeiros, surgiu o primeiro clipe. Aí eu falei, bom, a gente pode ir buscando. Aí a gente foi buscando. Aí Moacir Franco, Odair José. Aí, como a coisa foi crescendo, falei, pode ir e tal. Depois veio Guilherme Santiago. Aí a gente trouxe Vitor e Léo, Sérgio Reis. Todo ano soltava um clipe. Todo ano. Aí Rio Negro Solimões. Aí foi indo, né? Amado Batista, Edson outra Hudson, dimensão, né? Trio Parada Dura. Aí a gente foi crescendo, porque a partir do momento que foi ampliando, a gente foi ampliando também a forma de gravar. Porque a gente começou com o cinegrafista, depois a gente tinha toda uma estrutura. Hamilton Carneiro cedia grua, aí a gente arrumava equipamento com o outro, porque a televisão não tem esses equipamentos para fazer isso, né? E a gente ia fazendo, né? Tinha vezes que você tinha 15 pessoas fazendo, né? Aí quando chegou mais na reta final, a TV Pai Eterno tem uma estrutura muito grande de captação de imagem, mas assim, coisa que nenhuma emissora aqui tem, né? E assim, eles fazem um negócio muito bem feito. Então a gente ampliou a parceria e a captação de imagens dos últimos clipes foi toda deles. Quer dizer, é um projeto assim que tá aí, nós estamos gravando 15 clipes. Então, uma coisa fantástica que surgiu de uma ideia pequenininha e virou o que virou, né? Então, de um retalho de um cinegrafista, da pessoa que estava editando ele fez um clipezinho e falou, isso nem pode ficar grande, né? Foi o que aconteceu com a campanha de brinquedos que a gente fez também, que a gente já arrecadou num ano mais de 200 mil brinquedos, que foi assim, a gente surgiu, né? Um dia o cara falou assim, também, a gente pega ideias, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente pede brinquedos, a gente coloca num carro e distribui num bairro pobre, né? Aí, na época, assim, eu falei, isso era meio complicado, porque você sai distribuindo, aí eu falei, cara, nós temos rádio, temos televisão, a gente pode fazer um negócio muito maior. E aí a gente sugeriu até de dar prêmio, né? E o primeiro ano foi assim, foi bem diferente, a gente apanhou muito, né? Só que a gente foi estruturando, e aí começou a arrumar patrocinador, tudo, e a campanha ficou muito grande, né? Depois acabou, infelizmente, as campanhas também têm um tempo de vida, né? E aí também acaba que internamente, né, as coisas às vezes não saem da forma como você quer. Mas, assim, foi uma experiência fabulosa. A gente fazia filas de instituições filantrópicas para receber brinquedo. Filas. A gente começou a atender estado. Até o Calunga, lá na região Nordeste, a gente conseguiu. Então, assim, são coisas... Assim, eu tenho muito orgulho de todas essas coisas, né? Tem história para contar. Muita coisa, né? Tem que botar o projeto do livro em prática aí, porque... para contar tudo isso, né? Mas esse lance das crianças, realmente, eu lembro que era todo fim de ano, a gente fazia. Você participou muito, né? Muito. Peguei acho que 7. 7, né? 7. E ela foi crescendo, né? Foi mudando de formato, né? E a gente, depois, a gente fez coisas assim no final do ano também. A gente começou a gravar clipe de Natal, sabe? A gente juntava duplas. Uma vez nós fizemos com o João Neto, tudo junto. João Neto Frederico, o Marcos e Fernando, Franco Levine, quem mais, hein? Nashville. A gente foi gravar clipe de Natal. E aí envolvia com a campanha, sabe? Faz um bem bolado ali. Fazia um bem bolado. Então uma coisa puxa a outra, né? Essas campanhas são muito importantes, né? Eu participo de um grupo que eles têm umas campanhas, assim, bem legais. Inclusive, ano passado, você lembra que até o Evandro falou isso aqui? Eles foram reconhecidos pela OVG como a instituição que mais doou cesta no ano de 2021. Então, é um trabalho espetacular. E, assim, eu sempre vou, né, nas doações e tudo mais. Cara, é muito, muito gratificante. É o que o próprio Evandro falou que ele dizia. Falou, cara, você vai para doar, né, para entregar lá para o pessoal, mas quem mais recebe é você. Então, você vai para ajudar, mas acaba sendo ajudado, né? Isso é muito importante, né? A gente sabe que ao longo da caminhada, olhando para o lado privado, você perde, tem muita coisa, o jogo comercial, né? Aquela coisa e tal, mas
o ato em si, ele é espetacular, né? E muda tudo, né? Então, você sabe, lá no auge do negócio, quando vocês criaram isso, que foi fazendo, foi acontecendo, tanto que era legal. Então, o problema é que isso se perde, né? Ao longo do tempo, que você falou, tem um tempo. Realmente tem, acho que tudo tem, né? Mas esses projetos, eu sou extremamente... eu sempre falo um negócio, assim, eu falo por mim, né? Falo assim, Deus fez por mim muito mais do que eu merecia. Então, eu acho que você tem que retribuir. Claro. Né? Assim, quando eu olho para trás, né, e falo assim, porque o problema não é dinheiro. O problema é você fazer as coisas que você sempre quis. E eu sabia que as coisas que eu sempre queria fazer, eu precisava de grana. Né? Então, assim, eu tive a chance de poder fazer. Então, assim, não só do lado pessoal, mas, por exemplo, você... hoje eu encontro muita gente que às vezes a pessoa chega e fala assim, você não sabe, mas você me ajudou muito nesse tipo de coisa aqui com relação... Eu me aposentei, eu não tinha isso, tal, consegui ajeitar o emprego, alguma coisa assim, que pessoas que você não lembra e que às vezes nem passaram pela sua mão. Porque às vezes você pega uma reportagem, mostra, você nunca teve contato com aquela pessoa e depois ela consegue aquilo. Nós já fizemos campanha, e aí não é só a gente, né? Envolvido com a família, com coisas. Nós temos 2 campanhas, cada uma nós arrecadamos mais de R$300 mil. Foi a campanha do Pedrinho, né? Que era filho de um funcionário da Hipermarcas, e que a família é muito organizada, e a gente topou. E o outro foi o Cacá, né? Todos acima precisavam de umas cirurgias delicadíssimas nos Estados Unidos e que custavam, na época, né, mais de R$300 mil. E nós fizemos parte dessa campanha que conseguiu chegar nisso. Conseguiram, né? Que não é uma situação fácil, né? Eu nunca esqueço da imagem do Cacá, quando atingiu a meta, ele chorava. Esse Cacá é desse tamanhozinho, né? Não conseguia andar direito, aquele negócio todo. Tanto é que ele gostava tanto da gente, que aí a gente pegou e falou para ele assim, vamos apresentar o jornal com a gente? Ele topou, né? Aí um dia chegou lá de terno e gravata e apresentou. Sentou lá no meio, né? Chamava a matéria, comentava lá. A primeira vez que alguém deve ter feito isso com a criança, né? E ele foi lá pro jornal. Isso já depois dele ter feito a cirurgia e tudo? Ou antes? Foi antes. Foi antes porque... Não, desculpa, foi depois. Porque aí ele já estava... O processo dele é muito lento, né? Então ele já estava... Que antigamente ele andava todo coisa... Parecia um robozinho. Aí ele foi liberando essas coisas, né? Ele chegou lá só com aquelas 2 muletinhas aqui, assim, legal. né? Aí só que... Já mostrando melhor, né? Gravava, né? E aí ele super... E apresentou o programa, né? Então, assim, são coisas que você ajuda, que isso não tem preço, né? Você faz para você, não é para ele. Né? Muito mais para você, como obrigação, entre aspas, né? De fazer você mudar a vida de alguém. E acho que quem tem o privilégio de ajudar a mudar a vida de alguém para melhor... é uma pessoa feliz. Né? Isso é muito importante na vida da gente. Como jornalista, você tem mais chance de fazer isso. Aí você fala, mas eu não sou jornalista, não posso fazer. Pode. Eu fiz parte de um projeto chamado Sorriso Solidário, em que oferecia tratamento odontológico de graça para crianças pobres. E aí a coisa foi crescendo, e a criança saía de lá com brinquedo, com roupa, com cesta básica, kit de higienização bucal, um monte de coisa além do tratamento, que as pessoas juntavam e faziam, né? Então, eu acho que é super importante estar perto Eu tive a chance de ter uma mulher que gosta demais dessa área social, né? Então, ela faz mesmo. Então, se ela acha um cachorro abandonado na rua, ela leva para casa. Ela vai lá na Vila São... Aprendi com ela, inclusive. Vai lá na Vila São Caetano, pega o menino de lá emprestado para passar fim de semana. Ela é desse jeito. Então, eu aprendi muito. Então, e além de gostar, aprendi, né? Então, isso é bom. Isso é bom, maravilhoso. O movimento, ele vai atraindo as coisas, né? Você falou aí, né? O movimento ele vai atraindo. Então, se você movimenta coisas para o bem, e isso você vê muito na Flávia, né? Por exemplo. Ela movimenta ali e faz aquela coisa, cara, e aquilo vai pegando nas pessoas, e as pessoas elas começam a agir daquela forma. Então, quanto mais você se movimenta positivamente, as coisas vão acontecendo. Um projeto que às vezes é desse tamanho. A Flávia é como se fosse um centro de decisão. Tudo cai nela. Família inteira, qualquer problema tudo na Flávia, vizinho, tudo é Flávia, entendeu? É um negócio de louco. Você sei como é que ela aguenta. Mas é porque ela está disposta. Quem se dispõe... Ela gosta, né? Senão quem se dispõe a fazer, as coisas aparecem, né? Com certeza. E vira uma referência, não tem como. Vira uma referência, exatamente. Todo mundo tem que ter
uma referência. Né? E ela é exatamente essa referência. Essa parte de adotar cachorro, pegar na rua, você aprendeu com ela? Aprendi com ela. Foi? Sério, assim, eu sempre gostei, né? Mas eu aprendi o lance de ver um cachorro ali. Rapaz, eu vou te levar. Foi com ela. Esses dias ele resgatou um lá de Anápolis. Ela era maluca, filha. A Flávia, você tava andando, se ela via um cachorro, ela parava o carro do nada. Onde você vai, minha filha? Não, cachorro. Que cachorro? E tinha um cachorro. Cara, mulher. Dentro do carro dela tem pano, tudo, ração, tudo que você precisar tem. Ela já sai preparada, né? Ela bota uma vasilhinha do lado de fora para dar comida para os gatos. Entendeu? Aí ela tinha resgatou um que era manco, lá em casa tem uma cega, né? E esses dias eu estava na TV Pai Eterno, já às 6 horas, né? Alguém deixou uma cachorrinha lá na porta. Né? Então ela estava lá sem andar e o pessoal colocou uma coisa para comer. Aí a gente percebeu que ela não enxergava direito. Porque ela não saía do lugar nem ia para comida, mesmo com cheiro, né? Aí você colocava tal, aquele negócio. Se você deixasse lá, ela ia ser atropelada. O cara deixou lá mesmo. Daí eu peguei ela, eu liguei para a Flávia, passou lá e nós levamos para casa. Aí ficou, né? Quem que vai adotar uma cachorra velha e cega, praticamente? Cega, essa era quase cega, né? Então, assim, aí quando vai para casa, você sabe que você vai ter que cuidar. Aí, assim, então é desse jeito, né? Ela não tem uma perna, né? É o Zeca, que morreu, outra que é cega. Vai assim, então ela vai pegando cachorrinho que está totalmente abandonado, né? Lá em casa tinha 9, agora tem 8, porque uma morreu. E na casa da mãe dela tem um monte. Aí ela vai no açougue e pede aqueles pedaços de osso que tem carne. Aí ela leva para quem tem abrigo, cozinha. Então, assim, é desse jeito. Ela tem parceria com um monte de veterinário que doa ração para ela. Então, ela faz um negócio bem intenso. Dá para você falou que o seu sonho é montar um abrigo, né? Sua meta. Minha meta de vida. Então já pode buscar ela aí como parceira, que com certeza ela vai te ajudar bastante. É uma parceira. Com certeza. Ô, Jurevá, nessas reportagens, eu estava pensando aqui, igual você falou, quando você tinha a informação lá dos 5 milhões, né? Que a menininha passou para você, né? Esse furo, né? Depois também veio a questão do seu Ananias, né? Que você chegou lá para fazer uma matéria de uma denúncia e acabou indo para o lado pessoal, para o lado, na verdade, diferente, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Já aconteceu alguma coisa engraçada, assim, às vezes você foi fazer uma entrevista ou cobrir uma matéria e acabou que não deu certo por algum motivo aleatório, assim, alguma coisa que aconteceu, você falou, nossa, não consegui cobrir, não sei, alguma coisa que te impediu de fazer o que você tinha que fazer? Tem histórias hilárias. Eu vou contar uma que o milagre é bom para trazer sorriso. Na verdade, pra galera assim, rir. Porque, na verdade, assim, a gente sempre abriu espaço para artista que estava começando. Então, um monte de artista que hoje está aí fazendo muito sucesso começou com a gente. Por exemplo, o Eduardo Costa, que não era ninguém. Ele ficou anos só indo lá, lá com a gente. Aí, quando ele vinha, a gente almoçava, eu fui na casa dele. Então, criou assim. Aí virou o que virou. Né? E vários outros. Mas vamos falar do Bruno Marrone, estava começando, né? Bruno Marrone. E eu estava num plantão de sábado e eles tinham feito um show em Morrinhos. Morrinhos é minha terra. Aí eles chegaram lá em cima da hora, né? E todo artista, quando você chega para entrevistar, você começa a conversar com eles, falar de coisas aleatórias para quebrar aquele clima, né? E quando o cara está começando, você sabe que eles têm dificuldade da entrevista, né? E o Bruno Marrone não era diferente, né? Aí eu comecei a perguntar, vocês fizeram show lá, tal. E o Bruno sempre falava mais, né? Isso, a gente ficou lá e tal, acabou de madrugada. Que hora acabou o show? Acabou 3 horas. Então, vocês dormiram lá? Não, nós viemos direto. Viemos direto, passamos ali, tomamos um café, visitamos minha mãe lá e viemos pra cá, né? Enquanto isso, só o Bruno tava falando, né? E eu só tinha aquela música Dormir na Praça. E aí, de repente, o Marrone começa a falar, né? Aí ele começa a falar e eu falei assim, nossa, Marrone, a noite foi terrível, você tá até rouco, você tá com a voz até prejudicada, porque você não dormiu à noite. Ela falou assim, não, minha voz é desse jeito mesmo, né? Eu falei, caramba, bicho. Aí eu falei assim, aí surgiu a voz do Marrone, né? Porque ele tava com a voz daquele jeito, né? A voz dele. Imagina ele sem dormir, chegando depois de madrugada lá depois do show, e como é que tava o estado da voz dele, né? Só que ele tava começando, né? Eu falei, nossa, não posso falar. E desviou o assunto, né? Já tinha dado a rata mesmo, né? E depois eu falei, caramba. Essa história. Teve uma vez também, teve uma história bem engraçada.
eu fazia uma entrevista, tinha um programa de manhã de televisão. E aí a gente foi falar com o IBAMA. E a entrevista normalmente era mais longa. E o cara do IBAMA foi para lá, né? Ele tinha um cargo lá. E quando a gente começou a entrevista, comecei a conversar com ele normal. Quando começou a entrevista, ele começou a gaguejar. E aí tinha hora que ele, entendeu? Ele não conseguia sair, né? E aí eu falei, cara, eu tô enrolado, né? Ele tentava amenizar, esticava o comentário para ver se tal. E quando você passava a bola para ele, ele começava a gaguejar, né? Aí tive que encerrar a entrevista bem antes, né? Aí falei para ele, depois do intervalo, falei assim, por que você não avisou a gente? Ele falou assim, não, eu não sou gago, não. O problema é que quando eu fico muito nervoso, eu fico gago, né? Nossa, e assim, ele falou assim, isso é normal em mim. Se eu ficar nervoso, eu fico gago. Só que eu não imaginava que eu ficasse. E ficou, cara, foi constrangedor, né? Tivemos que encerrar logo aquele negócio todo. E, então, assim, teve uma outra vez que a gente... Talvez era a primeira vez dele na televisão, né? Eu não sei se era a primeira vez, o que tinha acontecido. E eu só sei que realmente foi assim, teve uma outra história também, que foi... Isso foi em 1990, pra você ver, faz tempo, eu sou antigo. A gente foi fazer uma matéria numa tribo de Craô, os Craô, lá no Tocantins. Então a gente fez uma parceria com a PUC e nós fomos numa Toyota. São 3 dias de estrada. Nossa, Toyota Bandeirante? Isso, daquela toda de lata. Você chegou lá até balangando os beijos. Nós pegamos um trecho entre Gurupi e Porangatu em que você não tinha mais asfalto, você só tinha buraco, né? E nós fomos, né? A gente fazia comida no caminho, aí chegamos lá também, a gente fazia comida, porque os índios têm o jeito deles, né? Então a gente pegava, parava na beira de um córrego, né? Botava as pedrinhas lá, acendia um fogo e a gente fazia comida. Cozinhava batata, levava enlatado. Então esse a gente ficou 19 dias. Caramba. Só que a gente tinha ido para ficar uma semana. Só que aí tinha muito ritual que a gente foi pegando e nessa parceria tinha um professor que estava fazendo uma tese de doutorado sobre os Craô, né? Então, quanto mais evento tinha, ele queria ficar mais, né? E a gente gostando, tá, aquele negócio todo, e o pessoal liberou, só que aí o dinheiro acabou. Naquela época você não tinha, você não tinha como fazer transferência bancária, não existia aquilo naquela época. Você tinha uma conta no banco e acabou, era só naquele banco, não tinha jeito. Aí não tinha como você fazer um DOC, alguma coisa assim, e a televisão não ia fazer também. Né? Para dar continuidade na matéria, no caso, né? Só que aí a gente tinha que voltar, né? Tinha que botar combustível, tinha que comer e tinha que dormir. Porque a gente sabia que nós íamos gastar 3 dias, né? E nós éramos 6. Aí você pergunta, como é que cabia 6 na Toyota? Eram 5 embaixo e 1 em cima. Quando eu passava na polícia, deitava, porque tinha muita coisa lá em cima, né? Ela tinha aquela grade, e assim a gente fez, né? E aí, naquela época, todo equipamento de captação de imagem também era muito complicado, tinha tudo completamente analógico. E tinha um médico que ele sempre gostava de contar a história dele. E era candidato, 1990, candidato a deputado estadual, lá no Tocantins. Aí nós temos uma proposta para ele. Falei, olha, nós precisamos de X em dinheiro, que é para comprar o combustível, alimentação e hotel. Então a gente se propõe a fazer um vídeo para o senhor, né, contando essa história toda, e só a troco disso, né? Pouca gente sabe disso que eu tenho que estar contando aqui agora, nem a televisão nunca ficou sabendo. E aí, rapaz, ele falou, ok. Exclusividades. E ele tinha uma câmera, né, uma M, não sei o que é lá, M1000, sei lá, um troço assim antigo, né? Então a gente não tinha como editar. Nem ele tinha como editar, porque ele morava numa cidade chamada Itacajá, que era desse tamanhozinho, né? E não tinha nada. Estrutura, nada, na beira de um rio lá, ao lado dos índios, né? Aí a gente teve a ideia de fazer o seguinte, então nós vamos contar histórias, e eu não podia errar, né? Eu começava contando a história, aí eu combinava com ele, quando eu falar essa palavra aqui, você sai de mim, vai para ali, depois a gente volta, eu entro na imagem e a gente faz sem cortes. E vai emendando à medida que você vai gravando. Então a gente fez isso, cara, e eu não errei, né? E no meio da entrevista ele aparecia e contava. Eu falei, só pega e faz o seguinte, o senhor contrata um telão, o senhor vai ter um comício com a história do senhor, gravada, coisa que ninguém tem aqui. E assim fez. Entregamos o vídeo para ele, sem erro, e ele deu a grana que a gente precisava. E aí o que nós fizemos? A gente veio, conseguiu abastecer o carro, dormir e comer, né? Então foi uma história assim, muito engraçada que a gente teve que sair, não tinha alternativa, né? Não tinha alternativa.
E a grande pergunta, né? Vocês chegaram, você está aqui hoje, né? Será que ele ganhou a eleição com esse material? Não. Ele não ganhou. Eu acho que talvez seja pelo material. Não soube aproveitar, viu? Eu lembro do nome dele até hoje, cara. Luiz Vitorino, médico lá. Luiz Vitorino. Ele contava que fazia parte na sala da casa dele, né? Onde ele morava lá. Era um negócio muito rústico, né? Era muito... 90, tem quantos anos? Já tem 30 anos, né? Muito tempo. Você não tinha nada. 2010, 2012. Então, assim, fazem histórias engraçadíssimas. Então, a gente parava na beira da estrada, num posto de combustível, onde tinha uma árvore, a gente armava a rede e dormia, né? A gente fez isso durante os 19 dias lá e na volta também, né? Então, foi muito curioso. O Jorge Devagem, a gente tem que fazer um programa especial com as histórias, porque é uma enciclopédia. Lembrando, né? É tanta coisa legal. Você vai lembrando, é engraçado, tem muitas coisas. Com datas. Nós vamos ficar aqui até as 8 da noite. Aqui tá tranquilo. Inclusive, saí, já trouxe até um lanche aqui. Aí sim, do nosso parceiro. Gente, isso aqui é podcast, né? Pelo amor de Deus, você fica aqui 2 horas, almoça, né? Depois lancha e tudo. Daqui a pouco deve ter churrasco, cerveja, né? Tá chegando lá, ó. Já a carne, o carvão já tá pronto. Né? 2 horas de papo já? Já tem 2 horas 2 horas? Que isso, rapaz, vamos fazer um merchan aqui então. Eu não vi, não, hein? Finalizar. Eu também não, eu tô batendo papo aqui. Então, né? Vamos achar? Que isso? Quem que mandou esse presente pra gente? Esse Flow. Esse é o Flow. Caramba, esse Flow, hein? Flow é uma rede de restaurantes saudáveis. Aí é bem bacana. Mas eu mexo pra eles, né? Já tem mais de 18 lojas, né? Presente em mais de 45 estados. Eles têm loja ali próximo do Vaca Brava. Tem na T63 no estande da CMO. E tem também na Rua 9, abaixo do Bougainville. Caramba. São as lojas lá dos nossos parceiros. E aí tem um portfólio muito amplo de comida saudável. A proposta é entregar para você uma comida rápida, prática e de qualidade, saudável. Suco natural. Olha só como é que chega aqui, ó. É sempre um prazer atendê-los, tá aqui. Ótima terça-feira. Olha que legal. Tá vendo? Seja Flow. Grande, seja Flow. Aqui veio um maior, ó. Obrigado pela confiança contínua que você depositou em nossa marca. Que é isso, hein? Flow Bueno. Olha aqui. É sensacional. Você já conhecia a marca? Eu já, só tô experimentando aqui. Aí, ó. Não, e aí a gente, no podcast, a gente come também. Come pra mostrar que é de verdade. É verdade, né? Tem suco de laranja e de uva. Qual que você prefere? Eu vou tomar água. Água? Você tá com a né? Carne seca. Tá recuperando a voz, ficar falando 2 horas, né? Carne seca com queijo, não é isso, Dedes? Isso. Gente, vocês estão... Olha, frango. Frango com queijo, tomate. Não mais nada, nem pra você jantar hoje. Mas maravilhoso. O merchan que eu mais gosto do convidado é depois que ele come. Por quê? Porque é muito bem feito, né? Isso que eu vou levar embora. Não sei se você gosta de açaí. Se a Flávia gosta, né? Os seus filhos gostam. Adoram. A gente sabe que tem muito sorvete aí disfarçado de açaí, né? Lá no Flow, um dos grandes diferenciais é mesmo? É o açaí. Açaí de verdade. O suco do açaí. O açaí na tigela. Podem contar pra minha sogra. Vamos levar ela lá, ó. Como é que é o nome dela? Silvânia. Dona Silvânia, cobrar aí o seu genro para ele levar a senhora lá no Flow para tomar aquele açaí de verdade, viu? Lá a senhora vai tomar um açaí de qualidade, não é sorvete, é açaí. Aí, ó. Eu tenho uma sogra muito boa, viu? Vocês que não têm, problema de vocês, viu? Aí fala da sogra, hein? Minha sogra também é sensacional. Minha sogra, eu não tenho piada, não faço piada com ela não, porque realmente ela é fera. Tem gente que brinca com a sogra, né? Fala da sogra. Isso aqui e tal. Minha sogra minha sogra é massa. Tava fazendo uma matéria com o Leonardo. E a gente foi jogar futebol lá na chácara. Pensa uma matéria com o Leonardo. Talismã. E lá engraçado, lá ele guardava todas as coisas mais importantes da dupla e ninguém sabia. E ninguém tinha entrado lá para mostrar. E aí a gente entrou, né? E mostramos tudo. Isso é pra falar da sogra dele. Aí chega lá mostrando tal. Aí
Aí tava a sogra dele sentada lá, né? Ele falou assim, essa aqui é minha sogra, eu adoro minha sogra. Eu queria até fazer uma estátua dela. Só que ela não quer. Eu falei, mas como que ela não quer? Não, porque ela não quer engolir o cimento. Mas eu queria fazer uma estátua dela, sabe? E aí ele perguntou pra mim assim, você tem sogra? Eu falei, tem, minha sogra. Só que eu falei pra ela que minha sogra era como se fosse um anjo, né? Aquele negócio todo. E minha sogra entendeu que ela tava no céu, que tinha morrido. Eu falei, não. Aí esse negócio virou um meme. Aliás, circula muito essa história do Leonardo lá. Eu até recebi agora. Isso faz quê? Faz mais de 20 anos, né? Uns 15 anos. E aí, né, circula, né? E minha sogra sempre pega no meu pé. Fala assim, você falou que eu tava no céu, por quê? Você queria que eu tivesse morrido e tal? Eu falei, não, imagina. Foi mal interpretado. O Leonardo que confundiu as bolas lá, né? Não, mas tem gente que é agraciado com sogra mesmo. Minha sogra é sensacional também. Nenhuma piada dessas aí se encaixa nela, não. Só tem uma piada que eu gosto só, que é do Ari Toledo. De sogra? Ele conta que sogra tinha que ter só 2 dentes. Um pra abrir a garrafa e o outro pra doer pra caramba. É isso. É a única piada de sogra. Que maldade, né? Que maldade, nossa. Gente, olha. Flow. Parabéns, hein? Muito bom. Muito bom, né? É muito bom mesmo. Vamos tomar um açaí lá hoje? Vamos lá. Vamos levar o Dedes pra tomar um açaí lá hoje? Então fechou, ué. Você não vai fazer nem esforço pra ir. Vamos levar o Dedes pra nós tomar um açaí na conta dele? Na conta dele. Nossa senhora, eu vou tomar o menino do marketing da Flow. O menino do marketing da Flow não tá aqui, não? Tá também. Então, ele vai com a gente, vai todo mundo lá, né? Ué. Gente, eu acho que é isso então, né? Nossa, muito bom. Nós vamos ficar aqui, nós vamos conversar com o João levar até 10 da noite. Nós vamos ter Porque história tem, viu? Não vamos ter para, que né? trazer ele de novo. Uma puxa a outra. Não, bom Vamos ter demais. que trazer ele de novo. A gente vai fazer algumas alterações aqui, né? Igual eu te falei. Sim. E aí vai ser uma honra te receber de novo no novo estúdio. Né? Bom demais, vem. Só convidar, só chamar. Sou meio enrolado, né? Você sabe, mas eu... Mas isso é assim mesmo. Mas faz agora- parte, isso é corrida. Agora Agora a gente conhece sua agenda e a gente sabe. Já fala com alguns meses de antecedência e vai dando certo Mas isso ali. é até legal de saber, porque a gente valoriza ainda mais a sua vinda, né? Com certeza. Então, muito... Não, foi super legal, porque vocês também têm um jeito meio bem próprio de vocês, né? A gente tá aqui, você não dá a impressão que a gente está sendo gravado ou que está sendo filmado, né? Já começa falando dos amigos que são feios, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A Elogiando ideia o cara. é essa, né? A ideia é A gente essa, sempre né? fala aqui que o que a gente quer criar é exatamente isso, que a pessoa sente aqui, Um ambiente mais descontraído. isso vai, né? Então, talvez, né, na próxima vez que você vier, que você já contou parte da sua história, o papo ele vai ser muito mais do agora, do que tá rolando, enfim, né? Então Aliás, a gente não falou do agora, exatamente, né? exatamente. Mas é porque eu acho que você tem Contando tanta... histórias. A sua história ela é tão rica de detalhes que vale muito a pena ser contado, né? Então isso é... Eu gosto de contar. Aliás, é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Então não tem como você negar. Eu gosto, sabe? Eu acho bonito a história, porque é aquilo que você construiu, né? Foi atrás, deu certo, né? É o que você É uma briga diária, né? Você nunca tem... É igual aquele negócio que a gente sempre brinca, né? Você constrói a sua felicidade no dia a dia, né? E tem uma outra fase que é muito interessante, né? Que o futuro que você procura é hoje, né? É hoje. Porque amanhã você não sabe se vai ter. Exato. Então, dê valor e viva hoje. Eu fiz isso ao longo da vida, sempre que eu pude. E né, a gente, assim, desde 2020, a gente vive um momento extremamente atípico, né? Que eu acho que você, mesmo cobrindo tantas histórias durante toda a sua vida, eu acho que você nunca imaginou que você ia viver a situação que a gente vive desde 2019, com a questão de pandemia, uma coisa mundial que afetou milhares, que matou milhares, enfim, né? O que você diria para as pessoas, assim? Porque eu acho que o maior... Uma das coisas que mais fere as pessoas por conta da pandemia é a questão da ansiedade que ela trouxe, do distanciamento que ela trouxe das pessoas, né? Principalmente para nós brasileiros, que a gente é acostumado a esse carinho, esse afeto, o sorriso no rosto, né? O povo brasileiro é um povo feliz. Então eu acho que as pessoas elas estão sofrendo tanto
que nós, como comunicadores, porque agora nós somos comunicadores, a gente tem a obrigação de levar palavras de incentivo, né? As boas novas, digamos assim. O que você, Jordevar, entende desse momento que o mundo, que a sociedade passa? O que você diria para essas pessoas, assim, como uma palavra de incentivo, de força? Assim? Eu sempre me lembro de uma situação. Eu sou apaixonado na Itália, entendeu? É um país que eu gosto demais, do povo, da comida, do vinho, tudo. E quando a pandemia começou, a gente ia acompanhando e a cada dia que passava o número de mortes aumentava, né? Chegou, eu nunca esqueço o dia, né? 900 mortes num dia. Aquilo deu uma dor por dentro. Falei, cara, imagina você perder, italiano, você perder 900 pessoas num dia, né? Aí, de repente... Só que a gente não imaginava que fosse chegar aqui da forma tão forte como chegou, né? Nós já tivemos mais de 4.000 mortes num dia, né? Então, se aquilo era tristeza para a gente lá, imagina aqui, né? O medo que a gente tinha no começo, porque a gente não sabia o que era a doença, né? E vamos isolar, né? Nós, como jornalistas, não tinha como, entendeu? Eu nunca fiquei um dia em casa fazendo home office. Todos os dias eu tinha que estar trabalhando, né? E assim, tudo fechado. Eu lembro, você conhece a minha casa, eu fazia ginástica correndo no quintal lá de casa. Nossa. Entendeu? Eu corria atrás da mesa, corria lá assim, porque eu sempre gostei de fazer isso, né? Não tinha como. Você ia pra rua, perigoso. Né? Podia ter parque para correr, perigoso, né? Academia tudo fechada, né? Então, assim, a gente viveu um momento muito único. Eu acho que a gente pode até viver de novo, mas não vai ser a mesma coisa porque a gente vai ter essa experiência disso. Então, assim, nós tivemos a chance, né, de vivenciar uma coisa muito triste e que a gente precisa entender que é preciso viver. Eu sempre coloco isso. Eu dei Covid quando não tinha vacina, então aí você fica no receio. E aí? O que vai acontecer? Foram 14 dias isolado e a cada dia você esperava. Hoje eu venci. E amanhã? Né? Eu sou um cara muito tranquilo, muito otimista e a minha vida sempre foi pautada dessa forma. Eu não me desespero, eu sempre acredito que Deus faz para a gente ter um caminho traçado pela gente. Então, assim, eu acho que esse é um momento que a gente precisa entender. Olha, viva hoje. Viva hoje. Se você tiver duas coisas, assim, eu sempre brinco isso, né? Você tem 2 garrafas de vinhos, um vinho bom e um vinho mais ou menos. Qual que você vai beber? O bom. Não vai guardar o bom para amanhã. Então, se você tiver que fazer uma viagem, faça a viagem hoje, né? Eu tenho um amigo que fala, olha, eu não sou de guardar dinheiro, porque não foi eu que esparramei. Então, assim, eu não sou assim, né? Mas é importante a gente entender que a gente não sabe o que é o dia de amanhã. E quando você olha para a pandemia, você olha para trás, aí você percebe que essa é a realidade da vida da gente. Eu perdi uma irmã com 56 anos. Então, assim, na minha idade hoje. Então, assim, eu tinha uma vida inteira pela frente. Então, você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o dia que você pode dar um beijo na sua esposa, na sua mãe, no seu filho, né? Então, viva hoje. Isso acho que é o mais importante. Que legal. Bacana. Que legal. A gente agradece aí pelas suas palavras. Eu acho que no momento que a gente está passando aí, igual o Gerson falou, é realmente o que a gente precisa, né? Agradeço novamente a sua presença aqui conosco, né? Muito obrigado. E o convite está feito aí já para na hora que a gente for inaugurar o estúdio novamente, um novo estúdio, você vir aqui contar um pouco mais das suas histórias. E quem sabe a gente não faz uma dobradinha aí de Jajá e Carlos Magno, hein? Aí a gente fica com umas 3, 4 horas conversando. Seria um privilégio ter o Carlos Magno junto, cara. E ele é uma figura muito boa, viu? Demais, demais. Um contador de histórias. Um contador de histórias. E olha que ele tem muito mais tempo de profissão do que eu, né? Eu vivi muito mais jornalisticamente falando, né? Quando eu entrei nessa área, já era antigo. Eu acho que o Carlos Magno tem 62, 63 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Ele deve ter uns 40 e tantos anos de jornalismo. É um cara fera também. Já trabalhou em Goiânia, já trabalhou na Globo, já trabalhou na TV Goiânia, tá na Record. É um cara que já passou TV Brasil Central, começou lá, né? Começou lá. E tem uma história, vou contar aqui rapidinho, que ele fala, ele estava fazendo uma matéria uma vez na TBC no interior, e aí eles não tinham passado da hora, não tinha como voltar e eles não tinham dinheiro para pagar o hotel, e nem se tivesse, não tinha, porque a cidade fez uma inauguração lá, a cidadezinha pequena, estava tudo cheio, né? Aí o recurso dele foi chamar o prefeito, né? Prefeito, você pode me ajudar aqui, porque nós somos, na época era 4 pessoas, né? Nós somos 4 aqui, a gente tem que dormir. Eu falei, claro, deixa que eu vou te ajudar, vem cá.
Levou ele na delegacia, chegou e falou assim, ó, tem nenhum preso. Pode dormir, escolher onde vocês quiserem. Pode dormir aí, tá? Ele olhou e falou assim, bom, tem alternativa, né? Dormir na cadeia. Nossa. Ele conta essa história. Essas histórias são algumas que ele conta, né? Muito engraçado. Vamos ter que fazer esse link. Olha a nossa missão ainda. Vamos unir os caras, né? Com certeza que vai ser muito legal. Tomara que dê certo, viu? E, assim, muito bom, né? O Jefferson a gente já conhece há muito tempo, trabalhamos juntos, né? E quase trabalhamos de novo. Mas, assim, então, bom rever o Jefferson, você que a gente está conhecendo, né? A equipe toda aqui, super legal, né? E a proposta do podcast, eu sempre falo, né? O podcast é um negócio super interessante. Ninguém vai conseguir substituir isso, porque você pode falar à vontade, né? Estamos 2 horas aqui, mais de 2 horas, né? Conversando. E contamos tanta história. Se deixar, a gente fica mais. Como disse, a gente tem que continuar trabalhando, né? Vamos trabalhar. A vida não para. Não né? para. Mas é isso, obrigado novamente. E vamos que vamos. Vamos para a nossa muito missão bom. agora, que é a dobradinha. A dobradinha, vamos lá. Foi muito bom. Pessoal, obrigado aí pela atenção, obrigado aí por terem assistido mais episódio. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal, ativa lá o sininho para vocês receberem as notificações e com certeza vai ter muita coisa boa vindo por aí. Quem gostou, dá o like lá, deixa o comentário. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Tamo junto. Tamo junto, até a próxima. Tchau. Valeu, gente.